meninos, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Como estão de frio? Aqui tá um frio danado, eu estou morrendo de frio, tudo empacotada. E hoje vamos conversar com a Natália. Ela teve uma grande mudança, ela emagreceu mais de 30 quilos. E a gente vai conversar e vamos tentar motivar cada vez mais vocês, que a gente tá aqui para poder motivar, para poder animar todo mundo. Então a gente vai conversar com a Nath, ela vai contar sobre a vida dela, contar sobre as coisas e tudo. E aí, o que vocês quiserem, a gente vai conversando aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Ela já entrou, eu vou convidar ela para poder entrar aqui com a gente. Todo mundo que entrou, todos os meus chuchuzinhos, sejam todos bem-vindos. Mar, Ernesto, eu estou aguardando a Nath, olha ela aqui. Oi, Chuchu, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de poder estar aqui conversando com você, viu? Eu também. Muito. Quando a gente fala sobre o que a gente gosta, é sempre um prazer, né, Lara? É, sim. É muito bom e eu me sinto muito feliz de ter você aqui comigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. Claro, com certeza. Não tinha como recusar, né? Muito obrigada por ter feito a arte também, que ficou linda. Aquele vídeo lá me emocionou, de verdade. Ah, que bom. Eu amei. Isso aí foi obra do meu marido, mérito dele. Fala com ele que eu mandei dizer muito obrigada e eu super me emocionei. Foi muito lindo. Tá, okay, Conta pra gente sobre você. Conta sobre seu emagrecimento, que você emagreceu bastante também, tudo. Conta mais um pouquinho de você pra gente. Sim. A questão do emagrecimento, eu acho que para a gente ter atitude mesmo tem que partir de você, né, Lara? Não adianta você tem a inspiração de outras pessoas, a gente vê que é possível através de outras pessoas, inclusive por isso que eu acho interessante a gente contar a história da gente, porque inspira, né, ver que é possível para todo mundo, mas eu falo que a virada de chave é na gente, né? Algumas pessoas, no seu caso, foi mais por motivos de saúde, né? Você sempre diz que o que te motivou mais ainda a iniciar a dieta era caso de vida ou morte, né? Ou você encarava de vez o problema, ou se entregava, né? E graças a Deus você escolheu encarar o problema, né? No meu caso, eu sempre fui gordinha, né? Desde criança. E eu me sentia muito incomodada, mas eu não deixava transparecer isso, sabe? E chegou um momento em que eu resolvi assumir que eu não aceitava aquilo lá, e pelo fato de não aceitar, eu falei assim, não, se eu não aceito e é possível mudar, eu vou mudar, né? Uma coisa que depende única e exclusivamente da gente, né? É o que eu falo, se você não tem domínio sobre uma coisa que depende só de você, você não consegue dominar outras coisas na sua vida. Eu sei que é difícil, não é fácil, é uma batalha diária, né? Não é simples. Para cada pessoa tem uma história, né? Então não dá para generalizar, não dá para julgar, mas esse foi o sentimento que eu tive que me motivou a buscar a mudança, né? E o que me dificultava muito em fazer dieta era passar fome. Eu achava que para eu emagrecer eu tinha que passar fome. Também. Né? Assim, Passar quando a fome, gente... a gente consegue passar fome com uma semana, duas, na terceira já começa a ficar difícil, na quarta fica mais difícil, na quarta fica impossível e a gente já tem vontade de desistir, né? Porque passar fome é uma coisa muito complicada. Se torna uma coisa insustentável, né? E dieta é você conseguir fazer todo dia. É ter que ter constância, né? Se acontecer algum deslize, é ter maturidade e ter consciência de que tem que se levantar naquele momento. Não adianta deixar para depois, né? É igual você deu o exemplo ontem. Se eu estou indo daqui para São Paulo, se eu vou direto, eu vou mais rápido do que eu ficar parando toda hora, né? Gostei desse exemplo. Pois é. Mas é verdade. Cada posto de gasolina eu parar, vai ficar cada vez mais difícil. Pois é. E assim, o que me deu consistência foi o fato de eu ter a liberdade de comer. É o que a low carb prega, né? Ela te dá a liberdade, você pode escolher, você não precisa passar fome, basta se alimentar dos alimentos certos, até a saciedade, né? É o que eu falo.
coma com fome até a saciedade e comida de verdade. Esse é o meu lema, né? É isso mesmo. E isso aí foi a cada dia, e aí você vai vendo os resultados. Na verdade, no meu primeiro momento, eu me incomodava muito com a estética, né? Como eu estava falando, o seu motivo foi mais saúde. Eu, comecei na adolescência, já criança, eu já não me sentia satisfeita em ter aquele corpo que eu tinha, né? Só que demorou para eu ter a maturidade, chegar no ponto de falar assim, não, eu sei que dá para mudar, eu vou mudar. E quando eu falei, não, eu vou mudar, agora eu tô em construir minha casa na base sólida, sabe? Construir sobre a pedra. Aham. É isso mesmo. Isso. E aí você começou fazendo low carb também? Desde o começo você fez Isso. low carb? Você já tinha É, tido outras é. histórias de tentativa de emagrecimento? Já tinha tomado Não, eu já remédio? tive. Você tinha... Isso, eu já tive muitas histórias, eu tive muitas tentativas. A cada domingo era um recomeço, né? Era assim, o domingo à noite hoje é a última vez, hoje é a despedida. E não é a despedida, né? Não vai acabar o alimento do mundo e você não vai morrer no outro dia. Só que assim, eu acordava na segunda-feira na tristeza já de saber que eu estava de dieta, porque eu não podia comer, sabia que eu não podia comer. Só que assim, esse não poder comer hoje para mim não tem sentido, porque eu como as coisas que eu gosto, eu aprendi a gostar de muita coisa, né? Mas ainda voltando às tentativas, não, acho que a minha primeira consulta no endocrinologista, acho que minha mãe tá até aqui, pode até confirmar, eu lembro perfeitamente do consultório, sabe? Eu lembro, acho que até da estampa do sofá, assim, acho que eu tinha 7 anos. Mais ou menos. Eu até quero voltar um dia na minha cidade, que ele atende ainda. Eu quero um dia lá para pegar minha ficha para saber com quantos anos foi minha primeira consulta lá. Mas eu era bem novinha. Eu era bem novinha, e aí ele me encaminhou para uma nutricionista, a minha mãe me levou, mas eu senti. Hoje eu percebo que ela me levou desacreditada, né? Mas ela tentou, né? Fez a parte dela. E aí você recebia aquele cardápio, né? Que era 3 bolachas de água e sal com requeijão, um copo de leite desnatado e sofrimento, que se tornava Peito de frango no insustentável. almoço, cozido com água, que não podia colocar sal, não É, podia é, colocar óleo, não é. podia colocar nada. Metade do prato de cenoura ralada, a outra metade de alface. Aí, quando era de É, tarde, uma iogurte, de noite, pão integral, arroz é. integral. Assim. E ficar olhando no relógio, né? Ai, que horas que eu posso comer as minhas deliciosas 3 bolachas de água e sal, né? Nossa, que Daqui a pouco de agora almoçar morrendo de fome. Minha mãe é, falava que ela morria de dor quando eu falava assim: eu ainda tô com fome, minha mãe, me dá mais comida. Ela falava: não, o médico falou que é esse daí que você tem que comer. E eu ficava com fome. Então era assim: comia de 3 em 3 horas, mas ficava sempre com fome, sempre estava com fome e comia aquelas coisas horrorosas, né? Tinha um tal é. de oate branco. Eu não sei se você pegou essa época que tinha esse Qual, negócio. Você vinha numa caixa, oate branco chamava, eram umas fibras. Vinha numa caixa, assim, tipo de sucrilho, mas parecia uma ração, sabe? Era um eu compridinho sei, marrom. parece um pedacinho de um strapzinho, sei lá, o que é aquilo lá, né? Parece ração mesmo de cachorro, só que compridinho, Parece, assim. tipo aqueles Carne albrão, moída, sei lá. E era seca, horrível esse desidratada, negócio. não Eu dava testava certo, aquilo, não tinha que dava. comer. Não, Aí assim, comia de 3 em 3 horas, só que o que que acontecia? Hoje a gente sabe como funciona o mecanismo dos alimentos. Pelo menos, eu estudei bastante, você também, como que funciona o metabolismo dos macronutrientes no corpo. E hoje eu já percebo que eu comia pouco, mas o que eu comia elevava a minha insulina, me baixava de uma vez, eu sentia fome rapidinho de novo, né? Então, hoje em tava dia a bem gente. rapidinho. Imagina eu que sempre fui resistente à insulina, como que não ficava. Então, e aí assim, a gente não entende, né? As pessoas não entendem que não é só uma questão de calorias, importam também. Hoje a gente sabe que importa, não adianta só se entupir de gordura, achando que ela não vai mexer na sua insulina, não vai mexer na sua glicemia, e achar que aquilo lá vai sumir no teu corpo, não vai. Né? Enquanto tiver É, essa energia para você queimar no seu corpo, você não vai queimar suas reservas. Então, assim, foi todo. Eu acho que o primeiro contato que eu tive mesmo foi lendo o livro Por que Engordamos. Né? Ali foi o meu start. Falei assim, nossa, isso tudo faz sentido, né? Acho que eu vou testar isso em mim. E eu li
acho que foi em dezembro de 2015. E aí eu comecei a aplicar, falei assim, não, já eu vou ler o livro nesse mês aqui de dezembro e janeiro eu vou começar, né? Já estava meio errado o negócio, né? Que tinha que ter começado imediatamente, mas enfim. Não, mas Só em que dezembro, geralmente a gente pensa, ah, Natal, Ano Novo, já tô desse jeito mesmo, em é, janeiro eu vejo o que que eu faço. Eu é, comecei em janeiro também, dia 6 de janeiro. eu vou começar zerada, né? Assim, agora eu vou começar o ano. Só que assim, nesse primeiro ano eu tive vários deslizes, vários vai e volta, mas no final do ano, se não me engano, eu tinha emagrecido até outubro 16 quilos, mais ou menos. Depois eu ganhei de novo, perdi de novo. Agora eu tô firme. Como eu disse, construí minha casa sobre a rocha e nada mais vai me derrubar. Porque houve uma Aprender o mudança caminho, de né, para seguir. é, é. E na verdade eu sinto prazer, sabe, de me alimentar dessa forma. Para mim não tem sofrimento. Eu não passo vontade. Assim, as pessoas falam: Nossa, mas você vai na pizzaria, você não come a pizza, ou você vai numa festa, você não come os salgadinhos, os docinhos. Eu falo assim: nesse ano eu não comi doce ainda, não comi açúcar ainda. Desde janeiro eu tinha falado que eu não ia comer açúcar, né, em doce, sobremesa, só alguma fruta ou outra, né? Nada que seria preparado, e até agora tô firme. Falei que eu não ia tomar Eu bebida tomei um alcoólica. sorvete dia 6 de janeiro, depois também nunca mais. Mas eu passo vontade. Todas as vezes, todas Não, as horas, todas claro. as vezes que eu vejo as coisas, eu passo vontade. Não, Senão assim, também. tem dias que a gente passa vontade, mas tem dia assim que você tá tão focado, assim, tem dia que não faz, não me mexe, mas eu sinto vontade. E eu falo que eu descobri que eu sou. Tem gente que é mais do doce e tem gente que é mais do salgado, né? Eu descobri que eu sou mais do doce. Mas é aí que eu me seguro mesmo, entendeu? Que eu falo que Ah, pra gente, muita gente fala que é domínio de mente, né? É domínio de mente, só que a sua mente, quando você está em processo de emagrecimento, isso é meio que teoria minha, sabe? A sua mente tem que respeitar o seu corpo é que manda o sinal para ela que está na hora de você comer. E não a vontade da sua mente que vai mandar pro seu corpo ir lá e atacar qualquer coisa, entendeu? Então, mas pensando mais ou menos por porque essa se a gente linha, for fazer assim, come o dia inteiro, né? Porque come o essas dia coisas inteiro. industrializadas são altamente palatáveis, e a gente consegue comer muito. A gente não consegue comer, tipo, 5 ovos de uma vez, mas a gente consegue comer um pacote de bolacha inteiro, um Sem pote de sorvete perceber, inteiro, porque sem é altamente perceber. palatável. Uhum, sim, é verdade. E deixa eu te perguntar, na sua infância você era gordinha, Lara? Ou não? Normal, E aí, depois que eu tive na o problema da adolescência. puberdade precoce, eu tive que tomar hormônio. E aí, quando eu tomei o hormônio, que aí começou a bagunçar tudo. Com 7 anos, eu tive problema de puberdade precoce. E aí, Ah, eu sou velha, né? Faz 33 anos que isso aconteceu. Então, assim, não tinha as coisas que tem hoje em dia, não tinha a tecnologia que tem os estudos. Aí eu ia para o hospital, eu tinha que ficar internada, fazia um monte de exame, tudo, não sei o quê. E aí descobriram. E aí eu comecei a tomar um hormônio para poder segurar meu crescimento, porque eu estava crescendo mais do uhum, que eu estava me desenvolvendo. Já era entendi. alteração de hormônio. E aí eu tomei esses hormônios e tudo, e aí achavam que controlou a puberdade precoce, ok, tá tudo bem. Só que aí não estava tudo bem. Quando eu comecei a ficar adolescente, aí começou a subir a testosterona, começou a subir a insulina, e aí foi Uhum, que começou a piorar, piorar, piorar. uhum. Mas eu sempre fui meia gorda, obesa mórbida mesmo, eu fiquei depois de quando eu já era dentista já, por sedentarismo, por trabalhar Ah, demais, por achar que eu merecia, e aí você vai comendo, e aí a gente sempre, quando a gente fala que a gente merece, a gente come coisa muito doce ou coisa muito calórica, né? E eu uhum. E, e você. Então, mas assim, quando eu tinha uns ataques vorazes, assim, tá falhando um pouquinho.
Tava falhando um pouquinho. Vamos ver. Tá ouvindo? Oi, voltou? Voltou? Voltei. É. Você estava falando que assim, você falou que você gostava mais de doce. Eu não, eu gosto de tudo, tipo, o doce, salgado, eu gostava de muita coisa. E eu gostava de Aham, comer, e eu tinha um problema de insulina. E assim, depois o meu médico me explicou que um brigadeiro em mim não funcionava igual um brigadeiro numa pessoa normal. Um brigadeiro em mim era como se fosse 10 numa pessoa normal, por causa do meu problema de insulina. Então é, aí juntava sedentarismo, eu mereço, meu problema de saúde, e aí virou uma bola de neve e eu acabei chegando onde eu cheguei. Até que é, durante a semana não era de comer muita bobeira, assim, tudo, mas qualquer coisa, né, que eu comia já. Se eu ficar é, comendo mandioca direto, por causa do meu problema de insulina, eu vou engordar também. Então, assim, tinha que ser uma coisa muito certinha. Eu tomava vários remédios para poder tentar controlar a insulina e não conseguia controlar também. As dietas que passavam para mim não eram dietas que iriam controlar a insulina, porque pão integral, arroz integral, fruta 3 vezes ao dia e tudo. E aí era bem é, complicado. Aí foi acontecendo que é, é. cheguei É onde por isso cheguei. que Mas quando eu tem era que a, criança, não era assim. uhum. É por isso que a gente fala, né, que a dieta é uma questão de você se adaptar. Tem várias dietas que dão certo, né? Não é só uma. Mas no meu caso, acho que no seu também é que melhor, a que a gente se adaptou melhor, que conseguiu levar mais a longo prazo, foi a low carb, que depois acaba que se tornando uma cetogênica naturalmente, né? Porque a gente acaba consumindo tão pouco carboidrato, né? Não porque se restringe tanto, mas porque por conta dos vegetais mesmo, a gente come pouca coisa que tem muito carboidrato, né? E aí acaba virando uma cetogênica. E você não é muito adepta do jejum, né? Você já falou que não dá muito certo para você, né? Agora eu Não, não dá gosto, eu certo me pra mim, sinto não. bem. Eu me Eu não, sinto fico bem. péssima. É, Eu me sinto péssima. Eu fico super nervosa, irritada, fico com muita fome. Quando eu vou comer, eu como o dobro do que eu comeria e tudo. Você falou da dieta que acaba virando cetogênica, só que no meu caso a low carb é terapêutica também, né? Para a ah, doença sim. autoimune, para a minha Uhum. pré-diabetes, porque como eu tenho resistência à insulina, então eu tenho que ficar baixinha em carboidrato. Então, desde o Sim, começo, ela sim. sempre foi muito baixa, mas antes eu nem sabia o que que era low carb, era a dieta que o médico tinha passado para mim. E até hoje também é a É. dieta que o meu nutricionista passou para mim, né? Porque eu Sim, cheguei para sim. ele e falei, para eu não tomar mais esse remédio, o que eu tenho que fazer? E eles falaram, para você não tomar esse remédio, você tem que ficar muito certa na dieta. E a minha dieta é Uhum. super baixa em carboidrato por causa do meu problema de insulina, por causa das minhas doenças autoimunes, por causa dos ovários policísticos também. Da Então, assim, fibromialgia, né, também, que é o seu caso. Eu também tenho, eu não tenho diagnosticado, se bem que não tem diagnóstico para isso, né, mas ouvindo os relatos das pessoas que têm, eu tenho quase certeza que eu tenho alguns episódios, assim, mas quando eu mudo minha alimentação, quando eu estou bem limpinha na alimentação, melhora demais, melhora demais. E assim, e também eu queria abordar para as pessoas que acham que low carb é uma coisa difícil, é uma estratégia que tem que ser muito bem controlada, mas não é questão que eu falo assim, gente, se você comer comida de verdade, você deixar para trás o industrializado, o açúcar e a farinha, naturalmente você vai estar comendo baixo em carbo, né? Naturalmente seu corpo vai responder bem. E é imediato, né, Lara? Assim, como a gente percebe a mudança muito rápida, 2, 3 dias, assim, a sensação que você tem de bem-estar, de disposição, o sono melhora, tudo melhora, tudo melhora. Eu falo que esse tipo de conversa devia ser colocado em rede nacional, no horário da novela, sabe? Essas coisas todo mundo daí a deveria indústria saber. alimentícia e a indústria farmacêutica tesoura a E gente. a, Você viu o que fizeram com o solto, né? Então aí é, vão fazer a não, mesma coisa com a gente.
O Souto teve o blog dele aí censurado por bastante tempo, né? Agora acho que voltou, tá no ar de novo, né? Eu tava dando uma. Voltou, mas o alcance dele do Instagram está super baixo. O Instagram vive derrubando ele, porque os nutricionistas vivem denunciando ele, os nutricionistas Nutella, como o povo É, fala, né? não, Vivem denunciando ele porque fala que é médico, urologista, que fala de dieta e tal, não sei o quê. Mas não. assim, eu acho que cada um devia fazer seu trabalho e deixar o outro em paz, né? Não é questão de falar sobre dieta, né? É falar sobre o que é natural do ser humano, né? Do que é natural. As pessoas ficam esperando muito assim o aval das pessoas de médico para fazer uma coisa ou outra. Eu acho muito importante. Se você tem alguma doença, alguma coisa que precisa de intervenção médica e tal, é importantíssimo ter acompanhamento. Mas o que a gente preza é muito a comida de verdade, né? Parar de ficar andando naqueles corredores do meio do supermercado, né? Vamos para a feira e para o açougue. É ali que tem a comida mesmo que a gente deveria, pelo menos deveria usar como base na nossa alimentação, né? A maior parte do tempo, não 100%, não precisa ser. Se você já está com a saúde estabilizada, já tá bem, né? Tudo sob controle, não tem por que não abrir uma exceção ou outra por vontade própria, né? Não porque todo mundo está comendo, é isso que eu falo muito, né? Não coma porque todo mundo está comendo, mas coma porque você quer, porque realmente é a sua opinião que está ali. Eu quero comer um sorvete, é porque eu quero, não porque todo mundo está ali, ou então qualquer outra coisa que seja, que vale a pena, né? Não E aí comer eu por costumo comer. falar assim, se você estiver numa mesa que todo mundo está fumando, você vai fumar, porque todo mundo está fumando. Se você É. tiver numa mesa que todo. Eu não bebo, então se tiver numa mesa que todo mundo está bebendo, eu vou beber, porque todo mundo está bebendo. Então, Aham. assim, a gente tem que saber fazer as escolhas. A coisa que eu mais gosto é sorvete. Geralmente eu saio da dieta para tomar sorvete. Então, eu escolho o dia que eu quero e vou lá na sorveteria, tomo um sorvete, pronto, acabei, volto para casa. Eu não me sinto culpada, não fico pensando, não fico pensando que eu vou Uhum. engordar. Eu sei que foi um momento que eu escolhi. E assim, Uhum. quase nunca saio da dieta, então geralmente quando eu saio, muita gente me pergunta: quando você sai da dieta, você engorda? Não, gente, eu saio da dieta uma vez a cada não sei quantos meses, vou lá, tomo um Uhum. sorvete, volto. Acabou. Quando eu saio e volto para dieta, eu só apenas volto. Eu não fico fazendo jejum, não fico fazendo desafio de ovo, não vou para academia ficar me matando. Não, eu Uhum. apenas Só volto volta e para a não vida tem impacto normal, nenhum né? em mim. E É. não tem impacto nenhum em mim, você acredita? Eu como, tomo sorvete hoje, quando é amanhã eu tô igualzinha. Porque assim, como eu nunca saio da dieta, Aham. o dia que eu saio é realmente uma exceção. Agora tem gente que faz exceção todo final de semana, e todo final de semana acaba virando uma regra, Virou né? Então aí regra, não é exceção. isso eu falo muito também. Se você tem, eu falo assim, se você tem o costume de tomar sorvete todo domingo à tarde, falando que é a sua exceção da semana, não é mais exceção, já virou a regra, né? É, Então o que justifica os seus resultados é a exceção que você faz, né? Se for sempre, não é exceção, virou a regra. Então vira regra. tem que fazer todo dia, tem que ter constância, né? Tem que ter consistência e não ficar esperando o resultado da noite para o dia. A vida vai passar, de qualquer forma, o tempo vai É, passar, né? Só para inteirar um é o que pouquinho faz o certo. as meninas aqui que estão junto comigo, a Lara foi a pessoa que eu tinha comentado com vocês. Para quem não conhece, difícil quem não te conhece, né, Lara? Todo mundo já te conhece. E Perdeu, sempre né? tem algumas pessoas que não. Eliminou 101 quilos aí de forma natural, né? Só cuidando da alimentação, sem remédio, sem bariátrica. E é um exemplo para todo mundo. E hoje tem como Obrigada. é, é, vamos dizer assim, prega esse estilo de vida para todo mundo, dando luz para quem acha que é impossível, né? Nessa luta aí contra a obesidade, que muita gente se entrega e acha que é o fim. E não é o fim. Todo mundo consegue, né? Todo mundo tem Pode que. ser um novo começo. Eu descobri que era o meu novo começo. E todo mundo Sim, pode descobrir que pode ser um novo começo. Eu tento motivar sempre as pessoas, porque eu falo, nem sempre as pessoas vão fazer a dieta que eu faço, mas muitas pessoas me procuram porque elas querem motivação para poder começar e continuar e tudo. é. Então, assim, eu tento motivar as pessoas para elas verem que para mim não foi fácil, não é fácil, é super difícil, mas se a Uhum. gente se dedicar e acreditar na gente, porque o mais importante foi que eu acreditei em mim que dessa vez eu ia fazer dar certo, e se a gente conseguir e acreditar, a gente chega lá.
A Ainda gente não pode desistir, pensar no que passou no passado, porque o que passou já passou, a gente não consegue mudar o que já passou, a gente consegue mudar o agora para chegar no futuro exatamente. melhor. É. Então eu sempre falo, o que já passou, passou. Já fiz várias dietas, já fiz dieta da lua, da sopa, dos pontos, de vigilante do peso, já tomei remédio, já fiz até simpatia. Mas Ah, cada vez eu sim. descobri uma forma que não dava certo, e Uhum, cada vez que eu descobri uma forma que não dava certo, eu tentava outra forma. Tanto que quando eu fui fazer a dieta, não tinha essa história de ficar low carb e tudo igual tem hoje em dia. Não, nem uhum, sabia o que que era, nem tinha low carb, nem se falava. Eu comecei em janeiro de 2014, então assim, faz muito tempo. sim. As pessoas não sabiam o que era low carb nem nada. Um monte de gente perguntava para mim se era dieta da proteína quando eu comecei a fazer. Na época estava na moda dieta do cão, um monte de gente perguntava para mim se era do Sim. cão que estava fazendo. Mas eu falava, é a dieta que o médico passou para mim. O médico passou essa dieta, eu não sei o que que é, mas eu estou fazendo e está dando certo. Uhum. Depois de um tempo que começou low carb, low carb, low carb, low carb, aí eu perguntei para ele, doutor, é low carb minha dieta? Aí ele falou assim, um pouco diferente, mas é, porque a low carb tem muito mais coisa do que as coisas que você está comendo aqui. Mas é tipo low carb. Então, assim, eu nunca fiquei pensando em botar nome na minha dieta. Muita gente pergunta, ah, é low carb, é cetogênica, é não sei o que, tudo. Eu falo, não, Vitor, é a minha dieta. Porque nem É, todo mundo precisa fazer low carb, nem todo mundo precisa fazer cetogênica, mas todas as pessoas precisam comer comida de verdade, né? Comida de exatamente. verdade é para todos. Cada um se adapta de uma forma, né? E foi muito Né? importante. Depois, eu li seu livro, claro, né? Depois de N médicos, N especialistas não acreditar em você, te encaminharem para a bariátrica, esse médico foi assim, ele foi uma luz para você também, né? Porque ele falou, quer tentar? Vamos tentar. E assim, eu achei bacana da parte dele que ele estava perto de se aposentar também, né? Você disse que foi uma das últimas consultas e tal. Eu achei legal dele. É, pelo que eu entendo, não deveria ser um médico muito novinho, que já estava próximo de se aposentar, e acreditar. Ai, bem dozinho. Aí eu até fiquei pensando assim, será que ele acredita nisso porque ele é das antigas, né? Assim, tipo, ele sabe o que, que é bom, o que, que é realmente o alimento de verdade, a comida que você pega lá na horta, a carninha que você compra lá no açougue, a diferença que faz na sua vida, né? Então ele deu um voto de confiança para você, né? Foi bem legal, achei que. O que ele me falou depois foi que, assim, essa dieta que ele passou para mim era passada lá nos anos 60 para quem tinha diabetes. Só que as pessoas acharam mais fácil tomar o remédio do que fazer a dieta. E ele Uhum. falou: você está aqui, você está falando para mim que você não quer tomar remédio, que você não quer fazer bariátrica. Só que ele também não botou muita fé, não. Ele Ah, falou: ah, não, tenta aí para ver o tipo, que que dá. vai, Tenta duvido. aí, Tipo porque assim, assim, eu sou duvido. chata, o Bernardo sabe que eu sou super chata, ele chega lá, manda fazer os treinos, manda eu comer os negócios. Eu não quero, eu falo, não vou. Uma época que eu tava querendo ganhar massa magra, ele falou para tomar um suplemento, umas coisas lá, eu falei, não vou tomar. E eu sei que assim, ele ficou bravo comigo, porque eu sou chata, eu sou teimosa, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça. E eu já cheguei no médico falando assim, doutor, eu já fui de 24 médicos, todos eles falaram que era para fazer bariátrica, que eu não conseguiria emagrecer sem bariátrica. Eu tenho ovário policístico, já cheguei com esse discurso assim. Eu falei, tenho ovário policístico, tenho fibromialgia, tenho síndrome metabólica, estou obesa, estou para morrer, mas eu não quero fazer bariátrica. Todos os médicos falaram que se eu fosse fazer bariátrica, eu ia morrer. E aí eu queria ver se o senhor tem uma coisa para me dar, para eu comer, uma dieta para eu fazer, para ver se dá para ir. Senão, a gente já acaba aqui a consulta e tá beleza. Aí ele falou, calma menina, respira. Você imagina a pessoa chega no consultório assim, já com os pés no peito, né? Mas porque você já Eu estava falo assim, cansada também de ficar maratonando o médico, né? e gastando, né? Hum. Porque fui em particular. Aí ele chegou e falou, ah, tenta pra ver. E aí ele foi e anotou num papel para eu comer algumas coisas, tipo, berinjela, abobrinha, carne, frango, peito, bacon, não, carne, frango, ovo, peixe, iogurte natural, queijo amarelo. Ele anotou isso aqui no papel e me deu e falou, vai daqui a 6 semanas você volta então, para ver o que que acontece. Aí eu voltei lá depois de 6 semanas, eu tinha emagrecido 5 quilos. E ele falou, e aí, dá para continuar? Eu falei, dá para continuar. No dia que ele anotou as coisas no papel que ele me entregou, eu olhei assim e falei, tá bom. E fui embora. E aí depois ele veio falar comigo, que aquela hora que eu falei, tá bom, e fui embora, ele achou que eu nunca mais ia voltar, mas eu continuei voltando lá e continuei emagrecendo. Ele falou, ah, então eu acho que vai dar certo aí nesse caso. E aí eu Aham. fui e continuei. Mas depois ele me contou, ele falou, viu, aquele dia que você pegou o papel, falou tá bom e foi embora, eu achei que você nunca mais ia voltar e nem ia fazer o papel. Mas depois você continuou voltando. Eu falei,
papel. Eu falei, tá bom, porque eu pedi uma solução pro senhor, eu falei, o senhor anotou no papel, mandou comer aquelas coisas, eu falei, tá bom, eu vou comer, Seguiu a ordem, basicamente, né? eu já tinha tentado de tudo. Tava querendo tentar mais uma vez. Igual a minha cachorra, que tem hipersensibilidade alimentar, e eu tentei tudo com ela. Ela tomou até remédio de micose, fungo, não sei o quê. Um dia eu cheguei no médico, o médico chegou, o veterinário mandou eu fazer comida e dar pra cachorra. Eu nem discuti. Falei, tá bom, vou dar pra ver o que que acontece. E a cachorra virou outra cachorra. Então, assim, a mesma coisa comigo. Na hora que ele passou aquele negócio no papel, eu lembrei da Babi e Aham, falei, tá, eu vou tentar, porque deu certo com a Babi, né? Mandou dar comida pra cachorra, vai saber. E sim. deu certo pra ela. E aí É. vou fazer o meu. Quando eu saí de lá, que era em São Paulo médico, eu saí de lá, fui sem almoçar, né? Porque qualquer 100 gramas que eu pesasse a menos na balança, eu já tava na vantagem. Aí Sim. eu fui sem pesar, e aí na hora que fui sem comer, e aí na hora que eu saí de lá, eu fui no shopping comer, chegou lá, já cheguei naqueles restaurantes buffet, que é o mais fácil pra gente, né? Que a gente Uhum, escolhe o que a gente quer sim. comer. Olhava no papel e olhava no buffet que tinha, já fui pegando, comendo, e eu detesto brócolis, e vocês veem, eu sempre como brócolis, porque ele falou que era bom comer brócolis. Então aí, eu cheguei e falei, antes brócolis do que beterraba, que eu detesto beterraba. Também não Aí eu gosto. fui, comi, beleza, cheguei de noite em casa, minha mãe falou, e aí? Eu falei com ela, ó, minha mãe, essa lista aqui, ó. E aí eu li a lista pra ela, ela falou, e aí? Eu falei, vou fazer pra ver o que que dá. E aí eu fiz. E aí eu fui fazendo, fui insistindo, porque não era todo dia que eu queria comer aquelas coisas, como não é todo dia que eu quero comer as coisas que eu como da dieta, tipo, não é todo dia que eu quero acordar de manhã e, eu vou comer ovo. Não é Uhum, todo dia que eu acordo de manhã, não é todo dia que eu vou no shopping e quero comer a comida que é da minha dieta. Porque eu falo que é minha dieta, porque é minha rotina alimentar, né? Então não é uhum. todo dia a gente chega no shopping, tem lasanha, que eu adorava, tem pastel, tem um monte de coisa, tem aqueles frango frito empanado agora também, que essas trem vieram pro Brasil só para poder perturbar, né? Porque antes era É, só americano e a gente via que ficava com vontade. Agora tem no Brasil também pra gente passar vontade. Não é aham, todo dia. sim. Mas eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer, porque eu tinha duas escolhas. Eu ficava do jeito que eu estava e morria, e já aceitava que logo, logo ia me jogar no caixão e pronto, acabou. Ou eu tinha que mudar para poder fazer as coisas. E hoje em dia eu sei que não tem meio tempo. Para eu continuar do jeito que eu tô, eu tenho que continuar fazendo o que eu tô fazendo. Até Uhum, por causa da saúde, né? Porque se eu quiser voltar a tomar os remédios igual eu tomava antes, beleza, começa a bagunçar a dieta e tudo, mas eu sei que eu tomava os remédios e não me curava. uhum. Então, É, assim, eu tive que entender que o problema é a cabeça mesmo. O maior é, problema é a cabeça. Eu tive que colocar na minha cabeça que você tem duas escolhas, não tem caminho do meio, qual que você vai escolher? E aí eu uhum. escolhi esse, né? Porque eu descobri que minha vida, que puder sentar em qualquer cadeira, que puder vestir qualquer roupa, que puder subir qualquer escada, e tudo é muito mais legal do que ficar comendo brigadeiro, ficar comendo coxinha, porque antes a minha vida, os prazeres da minha vida era só ver a comida. Só comer. Eu não conseguia ir num parque de diversão, eu não conseguia sentar numa cadeira, eu não conseguia, às vezes eu ia de tipo restaurante, tipo poltrona, eu não conseguia sentar. Eu adoro ir no cinema, quando eu ia no cinema, se a cadeira de obeso estivesse ocupada, eu não podia ficar lá no Uhum. cinema, tinha que vir embora, fui no teatro, não coube na cadeira. Então, assim, a gente começa a ver que o que é um brigadeiro, o que é uma coxinha perto de tudo isso. É, Então, aí eu comecei a entender e falei, não, chega, e chegou. E aí eu mudei, porque não é fácil, não. Eu é. entendo todas as pessoas que falam comigo que é difícil, e eu nunca falei que é fácil. Não, Tem não gente aqui na é. internet que fala que é fácil, que se acostumou super bem, que adora fazer dieta e tudo. Tem uma É amiga a minha tal que ela fala história, que é adora fazer simples. dieta, mas não é isso para todo mundo, né? Acho que é 10% das pessoas que acham lindo, maravilhoso fazer dieta que adora fazer dieta, porque a maioria das pessoas faz porque precisa, né? Eu digo assim, é simples, mas não é fácil, né? É simples, não tem segredo fazer dieta. E a questão da gente abrir mão de algumas coisas, do brigadeiro, do sorvete, do chocolate, é tudo por um objetivo maior, né, Lara? Eu falo isso sempre. Se você tem um propósito, um objetivo maior nesse caso, no seu caso, a saúde, e eu agora, que eu já não tenho mais 20 aninhos, eu também já comecei a perceber que o quão importante é a gente se cuidar agora para ter uma velhice saudável, né? Para ter mobilidade, para não depender das pessoas. E hoje, com tantos estudos que tem mostrando que a alimentação influencia nas doenças neurológicas, né? No Alzheimer, no Parkinson, por que não evitar? Vamos evitar isso daqui agora, não é melhor agora do que deixar para depois?
aí ficar dependente de outras pessoas, né? Além de você sofrer, fazer outras pessoas sofrer, para quê, né? Então, eu acho que é muito importante a gente chegar no momento da vida, pelo menos eu cheguei no momento da vida, que eu não penso só mais na estética. Aquilo que eu disse, quando eu era mais nova, eu não tinha exames alterados, não tinha nenhum problema muito grave. Eu cheguei a tomar estatina por conta de colesterol quando era um pouco mais nova, mas foi só um período e acabou. Mas eu sempre o que me incomodava era o espelho, sabe? Era ir na loja, igual você fala. Quando eu ia na loja e eu achava uma roupa que me servia, eu comprava uma de cada cor, né? Eu Porque brincava que era o guarda-roupa da Mônica. então, e assim, e na minha época ainda as calças jeans não tinham lycra. Eu lembro que eu comprava calça jeans masculina, porque não Nunca achava, imaginava. não, a feminina não me servia. Aí eu comprava masculina só pra mim. Isso assim, na adolescência, imagina o que não ficava na minha cabeça. Quantas vezes eu É, despenquei o guarda-roupa pra achar uma roupa pra sair e deixei de ir com os amigos para festa, alguma coisa, porque não achava, não tinha nada para vestir. Isso me incomodava profundamente. Agora, hoje, não só a questão estética, porque faz bem a gente se sentir bem também, mas a questão da saúde. Depois que a gente começa a perceber o impacto que tem a alimentação em todas a área da saúde da gente, né? A gente não imagina que essas doenças neurológicas são impactadas por conta do açúcar, né? Então, aí você vai caindo na real e fala assim, não, eu preciso mudar, e aí você ativa, né? Não vira só motivação, você ativa, você... E, no meu caso, eu comecei a fazer por gosto, e fazer todo dia, um dia de cada vez. Igual você fala no seu livro, você pensava em 1 quilo de cada vez, você não pensava que tinha que perder 100 quilos, né? Que nem era a sua meta era inicial, né, mentira. Lara? Era 80, não era o que você disse? Perder Era 80? 80, porque se eu pesava 160, o ideal era que eu, no máximo, metade, né? Porque menos da metade, ou até o doutor explicou, ele falou, menos da metade você vai perder mais do que você pesa, então é meio complicado. Então, assim, se você chegar no 80, já tá ótimo já. Uhum, E era isso que eu tinha na cabeça, sabe? Na minha cabeça não era nem 80, na minha cabeça eu queria sair da faixa de obesidade mórbida, porque eu estava no grau 3. uhum, Então, se eu chegasse no sobrepeso, nossa, eu uhum. já estava lindona na fita, né? Porque, assim, sair de obesidade mórbida significa que o próximo passo é a morte. Eu já era grau 3, que é o pior que tem. Então, Uhum. assim, ele falou comigo, falou, ó, se você conseguir chegar a 100 quilos, você já vai estar ótimo, você ainda vai estar obesa e tudo, mas você já vai estar ótimo, você já vai ter saído da faixa. Então, Uhum. assim, no começo eu pensava, porque eu não pensava que eu ainda ia pesar 100 quilos, eu pensava que eu ia emagrecer 60, 60 é uma pessoa, tipo, É uma 60 é minha pessoa. mãe. É. Então, eu ia emagrecer a minha mãe, eu ficava pensando, gente, eu tenho que emagrecer minha mãe para eu chegar em 60 quilos, em 100 quilos, né? E eu ainda, se eu emagrecesse minha mãe, eu ainda era obesa, porque eu ainda ia pesar 100 quilos. Então eu pensava assim, eu tenho que emagrecer minha mãe primeiro. Depois que eu emagrecer minha mãe, eu começo a pensar nas coisas. Porque quando a gente quantifica isso, a gente vê como que são as coisas. Porque a minha amiga, um dia depois que eu tinha emagrecido, eu encontrei com ela. E aí o marido dela não me conhecia antes. E ele perguntou, quanto você pesava? Eu falei, 160 quilos. Aí ele parou, pensou e, tipo, era ele, ela e o filho deles. Os três juntos era meu peso. Então ele parou e falou assim, você tem noção que sou eu, a Tatá e o João que você pesava? Eu falei, então, era muita coisa. E se a gente ficar pensando nisso, tipo, imagina eu emagrecer minha mãe, imagina eu pesava eles três. Se a gente for pensar nisso, a gente acredita que é impossível A mesmo, gente porque é muita coisa. fica até E aí pensando eu assim, falei, não, como é que meus é um ossinhos quilo. suportavam, né? Assim, como é que os Se ossos fechar, suportam? se fechar, trava. Espera só um pouquinho. Se fechar a porta, trava, mamãe. Daí eu comecei a pensar, tipo, era 1 quilo. 1 quilo mais um dá dois, mais dois dá três. Então, assim, aquela história da galinha, que se a galinha vai de grão em grão, enche o papo, e aí eu fui pensando, falando, ó, preciso emagrecer 1 quilo, depois mais 1 quilo, depois mais 1 quilo, e de um em um, a gente somando de um em um vai dar 10. Depois Uhum. de um em um vai dar 20, vai dar 30. Então a gente tem que ficar pensando nisso. Porque se eu ficasse pensando, tipo, minha mãe, os três, sabe? Tipo, minha cachorra pesa 17 quilos. Eu ficava pensando, tipo, nossa, minha cachorra, gente, é pesada, né? É. Então, assim, se a gente fica pensando no montante,
ou no tempo, a gente desanima. Muita gente desanima quando me pergunta quanto tempo você demorou para emagrecer. Eu falo mais ou menos 3 anos. As pessoas se decepcionam, eu vejo na cara das pessoas que elas ficam decepcionadas, porque elas queriam que eu respondesse tipo 6 meses, um É. ano, não é rápido. Eu demorei 34 anos para chegar no meu peso máximo. Então eu sabia que ia demorar. E eu não sou uma pessoa que é ansiosa, sabe? Eu fico ansiosa, tipo, quando vai acontecer uma coisa legal, igual hoje, que a gente ia conversar e tudo, ia fazer a live, eu queria que chegasse logo, tipo, de hoje a 8 é meu aniversário, então, assim, eu fico muito animada para chegar no meu aniversário e tudo. Mas, assim, de emagrecer e tudo, eu sabia que não ia ser rápido, eu sabia que ia demorar. Até porque eu Aham. sou dentista, né? Eu estudei fisiologia na faculdade, eu sei o que é uma gordura, 1 quilo de gordura, o que é. Uhum. Então, assim, eu sabia que ia demorar muito. E eu não estava nem ligando pro tempo que ia demorar. Eu não tinha, nunca coloquei meta de tipo, ai, até tal época eu quero emagrecer tanto. Nunca coloquei meta, eu só coloquei meta um dia que era o casamento da minha amiga, uma das minhas melhores amigas, eu comprei um vestido, mas o vestido estava mais ou menos. Então eu sabia que até o casamento o vestido ia estar bom, mas eu não fiz nenhuma loucura também. Eu continuei seguindo, sabe? Não Uhum. fiquei ansiosa e tudo, porque se a gente fica ansiosa, a gente não tem vontade de ficar comendo coisa da dieta. A gente tem vontade, eu tenho vontade de comer doce. Então, assim, Uhum. eu nunca fui muito ansiosa dessas coisas. Eu sabia que ia demorar, mas eu sabia que cada dia eu ia estar melhor. Quando eu fui para academia e eu comecei a fazer academia e fazer o aparelho de abdominal que beliscava aqui nas minhas costas e ficava tudo roxo, eu não ficava pensando, tipo, ah, isso aqui é horrível, que fica tudo roxo. Eu pensava que na semana que vem ia estar melhor. Na outra semana ia estar melhor. Eu falava daqui a 6 meses, um ano, lá na frente, isso aqui não vai mais pegar aqui nas minhas costas, não vai mais me machucar. E era o que acontecia, tipo, cada vez que eu ia, estava melhor. Porque se a gente fica com pressa, se a gente fica querendo correr, querendo fazer algumas coisas assim para poder atalho, sei lá, querendo fazer para ser mais rápido, a gente acaba se atropelando e aí acaba dando errado. Igual, tipo, muita gente pergunta do jejum para mim, não dá certo, eu começo a fazer jejum, fico com muita fome, eu quero comer muito, quero comer várias outras coisas e tudo. Então, o que eu encontrei para mim era isso, de manhã, meio-dia e de noite comer. Às vezes de tarde eu como alguma coisa, muitas vezes, mas geralmente não. Porque foi o que deu certo para mim. Então eu comecei a fazer e aquela história de fazer o certo e deixar o tempo passar. Fazer o Uhum. certo e deixar o tempo passar. Porque muita gente fala, ai, ensina uma coisa para ir mais rápido. Não existe nada para ir mais rápido, porque tem o seu organismo, tem seu metabolismo. Meu metabolismo é super baixo por causa da fibromialgia, por causa do ovário policístico, por causa da minha resistência à insulina. Então, meu metabolismo é super baixo. Então, eu tinha que ir É. vai fazendo e vai vendo o que acontece. No primeiro mês eu fui no médico, eu tinha emagrecido 5 quilos. Muita gente fala, mas eu perco 5 quilos numa semana. Parabéns, eu demorei 6 semanas para perder os meus primeiros 5 quilos, mas deu certo no final das contas. Eu fui Uhum. insistindo, fazendo. No segundo mês eu cheguei lá, eu tinha emagrecido 3 quilos. Eu não me pesava aqui. Eu só me pesava lá na consulta, porque eu era tão obesa que balança caseira não dá para pesar, né? Pesa até 130 quilos e eu pesava 160, então eu só pesava lá no médico, porque ele tinha aquelas balanças de pesar boi. Tinha emagrecido 3 quilos, mas eu sabia que tudo bem, eu tinha emagrecido pelo menos, porque até outro dia eu estava só engordando. E no começo é muito mais fácil você emagrecer. No primeiro mês você emagrece mais do que no segundo. Mas eu fui, tinha vezes que eu emagrecia 5, tinha vezes que eu emagrecia 3, tinha vezes que eu emagrecia 2. E assim, foi indo, não dá pra gente poder colocar uma meta, colocar um tempo e falar, eu vou emagrecer tantos quilos. Porque também, se você começa a passar muita fome, você começa a querer fazer atalho, começa a dar jeitinho pra você emagrecer mais rápido, a chance de dar errado é muito grande É. mesmo. E é isso que E eu sempre falo. Falo, faz o certo e deixa o tempo passar. Faz o certo e deixa o tempo passar. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se é você fizer o certo, o jeito para ir rápido que as pessoas perguntam é não desistir, não é? né? Que cada vez que você desiste demora mais. Então é ser constante, fazer todo dia. E assim, você diz que a cada 6 semanas você perdia 5, 3, 2, e tem semana que a gente não perde nada, né? Tem semana que se mantém, às vezes sobe um pouco porque você retém líquido de forma diferente, né? Tem períodos diferentes na vida, no mês da gente, que a gente retém mais líquido ou não. Então, assim, às vezes meio quilinho que a balança mostra mais já desanima qualquer pessoa, e não é assim. Depois passa 2, 3 semanas, desaba 3, 4 quilos.
né? Então, assim, tem que ser consistente, não desistir, manter a regra, não ficar pulando de dieta em dieta, porque não dá nem tempo do seu corpo começar a se adaptar a um estilo de vida, a pessoa já fala assim, não, isso aqui não dá certo para mim, e já desiste, já vai atrás de outra coisa. Então, não adianta, tem que pelo menos dar a chance do seu... O tempo todo. Tem que dar a chance para o seu corpo entender o que está acontecendo, né? Ainda mais quando a gente já vem de várias dietas. O seu corpo não é bobo, ele já sabe que quando falta alguma coisa, assim, opa, o que que essa doida tá fazendo aí de novo que não tá entrando comida aqui, né? Deixa eu... essa história. Não é? De repente tava caindo um mundo de comida aqui dentro de mim, agora não cai nada. Ele vai, o nosso organismo não é bobo, ele é feito para ele sobreviver, né? Então, Ele acha que está acontecendo alguma coisa de estranho e aí isso. Estocar gordura é uma forma de defesa do nosso corpo, né? Quando a gente vivia nas cavernas lá, poderia passar períodos sem encontrar nenhum alimento. Então, para o nosso corpo acha que guardar gordura é coisa boa para ele, assim, em certo aspecto, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, não desistir. Acho que o segredo, assim, se fosse uma palavra, seja constante, não desista em qualquer obstáculo que você encontre. Se tem uma pedrinha aqui, dá a volta na pedrinha e vai embora, né? Pois é. E também não ficar se pesando direto, porque tem muita gente que fica perguntando, e platô, e não sei o que, tudo. Gente, eu não sei falar sobre isso, porque eu não ficava me pesando direto. Mas se você fizer o certo e deixar o tempo passar, ele vai passar de qualquer jeito. Às vezes você acha que você está no platô, mas você está, tipo, perto de menstruar. Quando eu estou perto de menstruar, eu aumento 4 quilos na balança, se for ver. Tipo, engordei. Não, porque eu retenho bastante líquido por causa do meu problema de ovário policístico. Então, assim, às vezes as pessoas ficam... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Às vezes a pessoa fica pensando, tô no platô, nem tá. Usa medida, mede, vê a roupa e tudo. Porque não tem como você tá fazendo certo e aí tá no platô. O que acontece é que às vezes a pessoa emagrece 5 quilos, vou comer isso. Aí abre uma exceção. Já que eu emagreci não sei quanto, vou comer isso. Aí vai lá e come outra coisa que é fora da dieta. Não tá dormindo direito, não tá bebendo água direito, não tá, tipo, fazendo atividade física ou alguma coisa, ou está fazendo atividade física e começa a ganhar massa muscular e acha que não tá emagrecendo. Então, fica olhando balança. Bota, tipo, pesa uma vez por mês só. Agora tem gente que tem mania de se pesar de manhã e de noite. Pra que isso, gente? Sofrimento. Eu falo que o número que me importa é o da minha conta, né? Do banco. Aí sim, né? Só é esse número que importa. Agora, o negócio de balança, as pessoas ficam se torturando com balança, fica se pesando. Conheço gente que vai viajar e leva balança na mala para poder ficar se pesando e tudo. Não, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Pensa, estou fazendo certo e tudo. Se você quiser abrir uma exceção, abre, mas sabe que você vai sofrer consequência disso. Agora fica se pesando, mede, usa fita métrica, mede, escolhe uma roupa. Eu tenho uma roupa que é uma regra. E aí eu sempre visto ela para ver como é que tá ficando o negócio. Se eu visto a calça e eu vejo que a calça tá ficando apertada, eu falo, o negócio tá começando a ficar ruim para mim aqui, então vamos dar uma apertada. As pessoas perguntando da quarentena se eu engordei, tudo, eu fiz pra perder massa magra, porque eu tava fazendo treinar, musculação, né? e agora eu não tô fazendo musculação, tenho uma bicicletinha aqui em casa. E aí, o que acontece? Eu tô perdendo massa magra. Aí eu vesti a calça e a calça tava mais folgada na perna. Aí eu falei, ixi, Maria, perdi, né, massa magra. Porque massa magra a gente perde não é fazendo jejum, não é fazendo dieta, é ficando sem treinar. Sem treinar. Então, aí, eu tô sem ir pra academia. E então, assim, também eu sou grupo de risco, tô socada dentro de casa, não fico saindo pra rua, então não tem nem como ficar comprando as coisas fora da dieta, né? É comida que tem em casa mesmo. Mas as pessoas ficam se preocupando, ficam pensando, tipo, eu não tô emagrecendo, eu tô no platô, eu subo na balança, a balança não muda. Esquece balança. Balança não fala nada. Se eu tomar uma garrafa de água agora e for me pesar, a garrafa de água de um litro vai dar 1 quilo a mais. Engordei? Não, eu bebi água. Mas aí as pessoas ficam tão preocupadas nesse negócio. Eu percebo que as pessoas, Nath, eu não sei se vocês veem isso também, elas são muito apegadas em números, sabe? Quer ver número de balança, quer ver peso, número de carboidrato que você come, quantidade de comida que você come. Só que acho que isso que elas têm tanta dificuldade quando a gente fala sobre a dieta, quando eu falo sobre a minha dieta. Na minha dieta não tem quantidade. Na minha dieta tem comida. Então, assim, na hora do almoço eu como 30% de proteína, 70% de vegetais. Quanto? Não sei. Hoje eu tô com mais fome, amanhã eu tô com um pouco menos de fome e tudo. Então, assim, não tem, tipo, quanto de carboidrato você come?
como pouco, mas eu não sei, eu não fico uhum. contando. Porque das outras vezes que eu fazia dieta dos pontos, que eu tinha que ficar contando quantos pontos eu tinha comido a comida. Quando eu fazia dieta de caloria, que eu tinha que ficar marcando quantas calorias eu comia e tudo, dava errado, porque você consegue fazer isso uma semana, você acha legal, 2 semanas, mas na terceira semana você já desiste. Então, É. assim, eu falo, come comida, come vegetal, come proteína, come. As pessoas são muito apegadas em fruta também. Eu não sou muito apegada em Eu fruta, eu também gosto não, eu mais não de sou muito de vegetais, fruta, não. de Também não carne, ligo eu gosto muito, de não. queijo, É, o mas queijo assim, faz diferença em mim, sabe? Eu percebo bastante que quando eu vejo que tá mais, o negócio não tá muito legal, quando eu tiro os laticínios, dá uma deslanchada boa, porque eu acho que fica meio inflamatório em mim também, e porque é calórico e gostoso, né, Lara? A gente perde um pouco a quando mão. eu como um pedaço desse tamanho de queijo. É, No máximo, eu como no almoço, às vezes a gente faz aquele queijo coalho e eu como uma tirinha, mas eu não sou de ficar comendo muito aham, queijo, porque, como eu é, já não. falei, eu sinto fome. E a minha fome, ela passa com comida mesmo. Eu Uhum, fui comer ali na estante, eu comia o resto do almoço, que era carne, era couve-flor, abobrinha. Então, assim, minha fome passa com essas coisas. As pessoas falam, ah, uhum. você não come fruta. Se eu tiver com fome e for comer fruta, eu tenho que comer 5 caixas de morango. Então, é melhor comer um prato de comida, né? É, as pessoas assim que estava falando negócio de quantidade, tá? A hora que você conta como que é a história, ah, o que que você fez? Tal, não, eu como isso, como vegetais, carnes, verduras e tal. Ué, mas é só isso? As pessoas não quer complicar o simples, né? Acha que tem É, que tem alguma feitiçaria, mas não é. É o simples que funciona, né? Não tem que ficar e o tal do andando. chá. Ah, o tal do chá também é. Eu não falo Você nada, falou não. de feitiçaria, as pessoas sempre me perguntam qual chá que você tomou. Tipo, eu tomo chá porque eu acho gostoso. Eu nem tomo muito porque eu tenho preguiça de preparar. Mas não é chá, é o que você come. É, Tipo, a pessoa claro. pergunta. Muita gente cisma com o whey que eu tomo whey, né? Porque eu tenho fibromialgia, minha proteína muscular é péssima. Uhum. E aí o médico falou que era bom eu tomar whey e tudo. E o Bernardo também passou para mim aquele creminho de abacate que eu tomo. E as pessoas falam, mas o whey não engorda. Gente, o que engorda é que você come o resto do dia, o que junta tudo, Claro, sabe? Porque claro. a Sabendo gente tem que saber escolher. o que a gente come. E comendo verduras, e comendo vegetais, e comendo proteína. Não tem como você passar da quantidade. Não tem como você se Não. entupir de uva. A gente se entope de bolacha. Mas não É, tem como você se entupir de uva. Você não vai comer brócolis até passar, tipo, sei lá, quanto que 1 quilo de brócolis é o mesmo carboidrato de um pão. Então é. não tem como você comer 1 quilo de brócolis para poder dar. E as pessoas, elas não entendem, sabe? Que, tipo, tem que comer para encher a barriga mesmo. Eu falo, come, enche a barriga na hora do almoço, para não ficar passando fome depois de tarde, de noite. Aí Uhum, chega de noite, vira capivara enlouquecida, quer comer a casa inteira. Porque uhum. ainda tem aquela ideia de, ai, tem que comer pouquinho porque eu tô de dieta e tudo. Não come para encher a barriga, né? Não É, para ficar com fome. eu sou dessas. Eu sou dessas. Eu como pra encher a Eu falo barriga que é mesmo. pedreira fit. É, eu sou dessas. Não economizo, não. Mas até saciar minha fome, se eu achar que preciso repetir um pouquinho, até repito, eu tento fazer num prato só, sabe? Para ter noção, não perder a mão do que eu tô comendo. Mas se eu achar que é necessário, eu repito. Eu não tenho problema nenhum em repetir, Não, né? Muito não tem legal. problema nenhum, porque tá com Uhum, fome. Tá com uhum, fome, come, né? E você não vai exatamente. repetir o brócolis se você não tiver com fome, né? Não, Nem não, vai não. repetir. É, Ah, eu vou comer mais um pedaço do peito de frango, porque se eu já tô com a barriga cheia, mas eu vou comer mais um pedaço. Não é essas coisas que faz a gente não, sair não. do que a gente precisa, né? É É, lasanha, é, é bolo, é biscoito. Biscoito você já tá com a barriga cheia, continua comendo. é. Bolo também, se deixar, como o bolo inteiro. Come, E come. aí, o que acontece? E se Você fala deixar, assim, eu como e nem passo mal, viu? Esse é o pior. eu passo mal porque eu tenho intolerância a glúten, mas assim, se É, deixar né? também, porque é Come. uma coisa gostosa, a gente come, o cérebro da gente adora, porque o cérebro adora gordura misturada com açúcar, né? Foi Uhum, assim que eles inventaram as bolachas recheadas que viciou toda a gente. O é, açúcar misturado com a gordura industrializada. E é. aí a gente cresce e come, mas se a gente for comer vegetais, for comer proteína, tem que passar fome enquanto tiver com fome. Acabou Uhum. a fome, para de comer. Agora as pessoas ficam preocupadas de você pesa a comida, você conta carboidratos, você sei lá, conta caloria e tudo. Não, não conto. Eu acho Não. que é por isso que deu certo pra mim, porque foi fácil de fazer, sabe?
Eu acho Uhum. que para você também, né? Que é fácil de fazer, É porque a gente não fácil. precisa ficar contando nada. Onde a Uhum. gente for, a gente encontra comida. Antes de acontecer todas essas coisas, a gente tem que ficar preso dentro de casa, porque se falar aquele nome lá de que está acontecendo, o Instagram derruba a gente também. Já Ah, percebi, já descobri isso hoje. ah, Tem é? algumas palavras que a gente está falando e ele está derrubando. Aquele aplicativo de musiquinha que Sim. estava todo mundo repostando, ele está derrubando. Aquele outro aplicativo que a gente está junto, se a gente fala ou escreve, ele derruba. Aham. Se fala o nome do negócio que está acontecendo agora, ele derruba também. Então não pode falar. Mas antes de acontecer essas coisas, eu saía bastante. Eu comia bastante fora de casa. Eu ia comer em churrascaria no final de semana. Gostava, adoro comer em restaurante japonês. Eu faço curso e eu viajava bastante, fazendo curso e tudo. Então, assim, tem café da manhã de hotel, mas no café da manhã de hotel, o que que eu escolhi? Meu ovo. Comia Ovo ovo, queijo, e apesar daquele queijo. monte de coisa, eu escolhi o que era melhor para mim. Qualquer lugar que você tiver, se você estiver no meio da rua e parar numa padaria, você consegue ir na padaria e pedir para eles fazerem um omelete para você. Qualquer Uhum. restaurante que você for, você vai achar uma proteína e uns vegetais. Mesmo que não tiver no cardápio, você pede e eles fazem. Eu fui num Uhum. restaurante em São Paulo que faz o macarrão no queijo. Eu perguntei para o homem se ele fazia um frango grelhado com verdura para mim. Foram lá, fizeram, ainda trouxeram o ovo junto. Então, qualquer lugar que você vai, é fácil você encontrar coisa que tem que você come. Muito mais fácil do que antes, quando precisava do arroz integral, quando precisava de pesar a comida. Imagina você ir comer num restaurante e ter que ficar pesando, tipo arroz, depois você vai lá e pesa a verdura e pesa o frango. Então, se torna muito difícil. Então, para mim, foi muito fácil. É, Porque qualquer lugar que eu vou, tem a comida que a gente come. Qualquer lugar que você for, você acha omelete, você acha carne, você acha frango, você acha tudo. Então, assim, para uhum. mim foi fácil por causa disso. Eu não preciso ficar levando marmita, não preciso ficar carregando um monte de coisa para lá e para cá, carregando iogurte, que várias vezes eu carregava iogurte nas outras dietas que eu fazia, e o iogurte estragava, ficava tipo estufada a tampa, tinha vezes que estourava dentro da bolsa e tudo. É, E dá não para ter precisa ficar vida levando um monte social, de coisa. né? Dá E para ter até se vida torna menos social. barato, porque É, aí você tem que comprar aquele monte de trem, aqueles negócios de coisa integral, aquelas coisas que você tem que levar para comer. E a gente acaba comendo menos do que, não falando mal da dieta do povo de 3 em 3 horas, porque a gente fala que é. cada um se adapta ao que Cada um quer. se Mas adapta se a com o que gente for quer. ver, a gente come bem menos, porque come no café da manhã, depois no almoço, depois na janta, acabou. É, Agora não, quando a pessoa que tem que comer de 3 em 3 horas, é aquela treinada que sai de casa, tem que levar, tipo, geralmente eu saio de casa 7h30, 8 horas da manhã e vão com 11 horas da noite. Você imagina o tanto de coisa que eu ia ter que levar, o tanto de vasilha, o tanto de marmita que eu ia ter que ficar levando. Então se uhum. tornava inviável para mim. Quando eu sou dentista e aí, quando eu estou trabalhando de tarde, é impossível ficar parando para poder comer. Às vezes eu não consigo parar nem para fazer xixi, nem para beber água. Imagina para poder comer. E aí não dava para comer, e aí eu já ficava irritada porque não dava para comer, eu já achava que eu não ia emagrecer, porque eu não tinha comido naquelas horas certas e tudo. E aí era um transtorno, era terrível, e eu não conseguia fazer. E aí o que, que acontece quando a gente fica irritado e não consegue fazer? A gente larga, Desiste, deixa de lado. desiste. Isso E não é aí para quando mim, eu né? comecei, pois é, não era mesmo, porque chegava em casa de noite e ainda tinha que preparar um monte de trem de comida para levar para outro dia, porque era comida de manhã, depois comida no meio da manhã, comida no almoço, comida no meio da tarde, comida de noite, comida antes de ir para academia, comida quando voltava da academia. Era um inferno, tipo, comendo o dia inteiro, fazendo dieta e continuando cheio de problema de saúde. Então, É. quando eu comecei a fazer essa dieta, se torna muito mais fácil. Tem vezes que eu saio do trabalho 7h30, 8 horas, eu tô com fome, e aí eu vou para academia depois. Só que às vezes eu vou para academia, se eu for treinar, eu comer, eu passo mal, eu fico com refluxo, então eu não como. Mas tem dia Eu que eu tô com também. muita. Então, o que, que pode comer? Você sabe, trabalha comer omelete, vai para lá. Como? Antes não, antes eu ia ter que pesar a comida, ia ter que fazer não sei o quê, ter que me preparar, preocupar com pré-treino, com não sei o quê, e era tipo, um inferno na minha vida. Então eu falo que facilitou super para mim fazer a low carb, porque eu como comida. Tipo, onde você vai, tem. Se não tiver comida, tem omelete, e aí não precisa ficar comendo toda hora, É. não precisa ficar de 3 em 3 horas comendo, e aí pronto. Foi mais Uhum. fácil. As pessoas têm muita dúvida assim, o que que você come no café da manhã, né? Eu falo assim, eu gosto de comer, se eu não tô em jejum, porque eu não sinto fome de manhã, sabe, Lara? Às vezes eu tomo só um café mesmo, vou almoçar, ou às vezes, dependendo da fome, eu respeito, sabe? Eu não fico forçando nada. Se eu tenho fome às 2 da tarde, eu como às 2, se eu tenho às 5, como às 5, mas as pessoas têm muita dúvida assim, o que que você come no café da manhã, né? Eu como um ovo, um omelete, às vezes sobrou alguma coisa do jantar do dia anterior, eu tô com fome de manhã, não tem o menor problema de esquentar um pedaço de carne, uns vegetais e comer de manhã. Nossa, mas você come isso de manhã?
como assim? Eu falei assim, uai, não é comida, eu não tô com fome. Aí assim, aí chega E a depois de um. pizza gelada? Pizza A gelada. pizza gelada todo mundo come no dia seguinte. Pois é. Então aí assim, fala assim, nossa, mas eu já tô tão enjoada de comer ovo, aí é tal história, você já não tá mais com fome, porque se fosse fome, você ia comer o ovo, né? Isso É, aí é muito. eu já acordo de manhã assim, ai meu Deus do céu, cadê meu ovo? Que eu tô morrendo de fome. Hoje mesmo eu acordei, eu tava com tanta fome, era o que eu acordei, que eu tava penteando o cabelo e já tava pensando no ovo que eu ia comer. Falando, ai meu Deus do céu, eu tô com tanta fome, cadê meu ovo? E tudo, vou chegar ali na cozinha e já vou fazer o ovo, porque você tá com fome. O É. Bernardo, ele sempre fala isso, ele fala, se você de manhã cedo não é capaz de comer proteína, é porque você tá sem fome. Você não tá sentindo fome. Porque se Uhum. você acorda de manhã e você nega, ixi, Nath, vai acabar. Se você Vai. nega o ovo, se você nega o queijo, alguma coisa que você tinha que comer que é proteína, é porque você não tá com fome. Vamos começar outra? Bora? Tá fluindo. Eu vou encerrar aqui e vou abrir outra, Tá, porque senão volta não aí, vai dar hein, para acabar, pessoal. tá bom? Volta aí para conversar Aguenta com a aí. gente. É. Chuchuzinhos, tudo bem? Estava conversando com a Nath e a conversa estava tão legal que acabou uma live e a gente vai iniciar outra para a gente conversar mais um pouco. E eu tô só esperando ela entrar para poder eu convidar ela para a gente continuar conversando. Nós estávamos conversando sobre nossa dieta, que é a low carb, sobre as dificuldades de continuar a dieta, de fazer a dieta e sobre as facilidades também que a low carb trouxeram para a nossa vida, de não precisar ficar comendo a cada 3 horas, de comer quando tem fome. E eu vou convidar ela para poder entrar aqui com a gente. Quando ela aceitar e entrar aqui, ela já vai entrar para a gente poder conversar mais um pouco. Voltamos. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Então, voltando à questão dos ovos, né? Que a gente estava falando falar dos ovos. Voltou? Ixi, não, tava travado. Tava, agora voltou. Voltando. Dos ovinhos. Estávamos falando sobre os ovinhos. Isso, sobre os ovinhos. Tá me escutando bem? Tá Agora, travando agora? agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. A gente estava falando sobre os ovos, de acordar cedo, de comer ovos de manhã, que a pessoa não tem vontade de comer ovo de manhã, que na verdade ela não está com fome, né? E aí você ia falar sobre essa parte sua, sobre a sua experiência com os ovos de manhã. Então, eu gosto, eu como ovo todo dia. Dificilmente fico um dia sem comer ovo, seja de qualquer forma que seja. Só não como cru ainda, mas frito, cozido, em omelete. Eu gosto, eu adoro comer ovo. Eu acho que me dá muita saciedade, sabe? Pela proteína, pela gordura, e eu acho muito bom. Eu carrego, no começo eu carregava como lanche, viu, Lara? Assim, eu levava uns ovinhos cozidos de vez em quando, porque se eu sabia que eu ia estar na rua no começo a gente sente fome ainda, não é fome, a gente sente a necessidade, né? Acho que um pouco pelo hábito, né, de comer no meio da tarde. Hoje dificilmente eu faço refeição que não seja completa, ou como uma coisa ou outra, bem difícil. Mas eu não tenho o menor problema em comer ovo, não. Eu como, sem problema nenhum. Eu também, eu adoro ovo, sou muito oveira. Na minha casa, todo mundo sempre foi muito oveira. A gente gosta bastante de ovo. E às vezes, tipo, vou fazer ovo pra mim, tem que fazer pra minha mãe também, porque ela gosta muito de ovo. E fala, um ovinho, vamos comer um ovo. E Uhum. aí a gente sempre come. E ovo é bom, que dá pra fazer de muitas formas, né? Dá pra você fazer ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, ovo com queijo, omelete. Dá pra fazer tanta coisa com ovo.
Uhum. E aí dá para fazer até pizzalete, né? Que a gente faz a Sim, massinha embaixo com o ovo e coloca as coisas da sim. pizza em cima. E Uhum. aí dá para fazer tanta coisa. Até Eu farofa acho de ovo dá que para fazer, né? farofa de ovo, não se nem fala, minha avó fazia uma farofa de ovo tão boa. É, E é muito gostoso, e é muito fácil, né? E é uma coisa prática, barata e fácil que dá pra gente fazer qualquer hora. Tá com preguiça, faz um ovo mexido, faz um uhum. ovo cozido, É, vai tomar banho, bota o ovo para cozinhar, vai tomar banho, quando volta o ovo já está cozido e come. tá Então, assim, prontinho. é Uhum. muito bom. E quando a gente come, enche a barriga, demora para a gente poder sentir fome de novo. Muitas Uhum. pessoas falam comigo assim: ah, mas eu gosto de comer pão no café da manhã, mas eu fico com fome rápido, tudo. Aí eu nunca fico falando muita coisa. Eu falo assim: faz 2 ovos e come, depois marca quanto tempo você demora para sentir fome. E aí a pessoa vai lá, e aí ela fala: nossa, deu a hora do almoço, eu nem tava com fome. Eu falo: tá vendo? O ovo sustenta bastante. É, E, sim. e é super bom, porque você começar o dia comendo ovo, já não sobe a insulina, já não tem aquele pico de insulina que depois dá uma fome terrível, né? É. Você quebra o jejum da noite com uma proteína, né? Que é super importante. O Bernardo fala bastante sobre isso, né? Muito bom. Porque se der pico de insulina, passa o resto do dia inteiro com fome. É, Se acordar de manhã já tem pico de insulina, acabou. O resto do dia vai é. ser com fome o dia inteiro. Pode. Então, é super bom. Eu sou super defensora do ovo no café da manhã. Ah, eu Tem também. muita gente que não gosta de ovo, que não come ovo. Tem outras opções também, né? Tem. Para poder comer. Mas a que eu escolho, o que é mais fácil para mim, é o ovinho mesmo. Para mim é Uhum, mais fácil, mais rápido. Você chega lá, já come o ovo. uhum. Ou então a sobrinha do jantar sem preconceito, né? Por que Eu não? nunca sobra. Tá certo, tá certo. Ô Lara, sabe uma coisa que eu queria falar um pouco? As pessoas também têm muito, falam muito assim, ah, eu não emagreço porque eu não faço atividade física, né? Mas no fundo, o que faz a diferença é o que você come, né? O que você põe para dentro. O que emagrece é a dieta, né? Você, É você, a dieta. você mesmo, o primeiro estopim seu foi sem academia, porque você não tinha condições físicas, né? De frequentar a academia, né? Como você tinha dito. Eu emagreci 43 quilos sem ir para academia, porque eu era tão pesada, tão obesa, que o médico falou que se eu fosse para academia e agachasse, eu podia, o simples fato de agachar, eu podia quebrar minha perna, porque assim, 160 quilos, né, eu pesava. Então, 160 quilos é peso pra caramba para uma pessoa abaixar e levantar. Ele falou, você podia ter um problema sério, podia se machucar e tudo. Então, eu não fui para academia. Eu emagreci os 43 primeiros quilos só com a dieta. Depois, quando eu estava com 117, foi que ele falou: não, agora pode ir para academia Pode que já é ir. mais seguro. Só que mesmo assim, eu indo para academia com 117 quilos, tinha muitos aparelhos que eu não conseguia fazer, tinha muitas atividades, muitos exercícios que eu não conseguia fazer, que a professora adaptava para mim. Não sei se você viu a entrevista que ela deu no programa do Google, quando eu fui lá no programa do Google, Uhum, ela falou. E quando eu entrei na academia, tinha muitos aparelhos que não me cabiam, e ela teve que adaptar vários exercícios para poder fazer. E uhum. mesmo assim, sem conseguir fazer direito, eu continuava emagrecendo. Por quê? Porque o que emagrece é a dieta. Até porque se você for para academia querendo queimar o que você está comendo a mais, vai dar errado, porque não É. tem como, não tem como competir com a dieta, A gente não tem consegue comer como muito cuidar mais de do que a si. gente consegue gastar, né? As pessoas não entendem isso. Não existe esse negócio de compensar na academia. Você nunca vai conseguir compensar na academia. Não tem como concorrer com uma dieta ruim, pode fazer o que quiser. Se tivesse como concorrer com uma dieta ruim, carteiro que anda bastante, estivador que trabalha com peso, faxineira que faz serviço pesado, seriam todos magros, porque os serviços deles são pesados, é pesado, né, o serviço deles. E o que não Uhum. adianta, você pensa que eu vou comer esse chocolate que tem 100 calorias, chegar lá na academia, eu vou pedalar 1 hora na esteira, eu vou gastar 100 calorias. Não é assim que funciona. Não, Nosso não é. organismo é muito mais esperto do que a gente. É, Não dá certo. A é. gente fica pensando, eu vou comer final de semana, quando for segunda-feira eu vejo o que eu faço na academia. Você vai fazer na academia, mas você vai continuar enxugando gelo, correndo atrás do rabo, porque não dá diferença. Outras épocas da minha vida eu achava que dava diferença. Aí final de semana eu comia, chegava segunda, eu me matava na academia, comia super pouco na segunda, quando era na terça-feira estava super cansada, morrendo de fome, aí comia bem mais e tudo.
Até porque uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que elas ficam querendo ir para academia para queimar o que comeu a mais e tudo, que você vai lá na academia, você fica fazendo um monte de atividade física, tipo aeróbico, depois dá uma fome gigantesca É, que eu quero ver você conseguir segurar. uhum. Então, não tem como. A academia é um plus que você Isso, dá para a dieta. eu acho importante a atividade física porque ela te estimula a continuar, né? Assim, aí, a hora que você sofreu na academia, lá, a hora que você vê uma coisa, eu vou comer isso aqui, você fala, poxa, já paguei meu treino, né? Já fiz meu treino, por que que eu vou estragar aqui agora? Ou vice-versa, né? Ah, já fiz a minha dieta direitinho hoje, por que que eu vou faltar à academia hoje, né? E tem a tal história, você sempre vai se arrepender de não ter ido, você nunca vai se arrepender de ter ido, nunca, nunca vai se arrepender de ter É. ido, né? Vai Mesmo se no outro dia na acordar força sem do ódio, conseguir né? andar, mas vai É, achar, falar que foi vai, melhor ter ido, porque sempre é melhor ir, né? vai na Mas força do não fica ódio. pensando, não, não fica querendo concorrer com a dieta, porque não tem como concorrer com a dieta ruim. Não Não. tem como você gastar o que você come na academia. Pode ficar o dia inteiro lá, porque você vai fazer atividade o dia inteiro, mas na hora que a fome bater, vai bater de um jeito que você vai perder tudo que você conseguiu. Uhum, Então, eu falo, academia é um estímulo, uma ajuda, e assim, a gente faz academia também para a gente se sentir melhor, para a gente conseguir fazer nossas coisas, né? Conseguir uhum, abaixar para levantar, para amarrar o tênis e conseguir levantar sem ficar precisando de ajuda de nada. Um outro dia eu fiz uma exatamente. live com a Beta, eu não sei se você viu, ela falou que ela não conseguia descer a escada, ela tinha que descer a escada apoiada. E aí ela começou a Uhum. fazer atividade física e tudo, e aí ela conseguiu melhorar. Só que não tem como concorrer com a dieta. Não tem como. Não, E eu não. sou a prova viva disso. Eu emagreci 43 quilos. A maioria das pessoas Você que estão aqui, emagreceu eu metade emagreci 20, praticamente, né? A metade você emagreceu só com a dieta, né? só com a dieta. Foi só com a dieta. Então, não tem desculpa não, assim, não começa a dieta porque eu não posso ir para academia. Então, é só começar, né? Garanto que com o que você tem em casa também não é caro, é aquilo que a gente estava falando, são alimentos acessíveis, são coisas fáceis, em qualquer lugar você encontra, qualquer quitanda, qualquer feira de rua, né? Qualquer mercadinho de esquina, e você tem acesso a isso, é uma dieta barata, e não tem por que esperar ficar adiando, né? As pessoas às vezes ficam esperando assim um momento ideal, né? Nessa ilusão de que um dia vai acordar e vai fazer as coisas assim com amor e com carinho e com prazer, mas não é assim. Às vezes as coisas você tem que fazer porque tem que fazer, né? Tudo aquilo que a Eu gente costumo falou, falar, tudo. pegou um drogado falar, eu já usei muita maconha, eu vou ali no Narcóticos Anônimos, ou um alcoólatra falar, já bebi muita pinga nessa vida, eu vou ali no Alcoólicos Anônimos. Não, não chega à vontade. Não vai chegar o dia que É, você vai acordar e falar, não, é hoje que eu vou. Você vai fazer porque você precisa, porque você tem que uhum, fazer, tipo, vai fazer porque depois é melhor ter feito. é, Agora, tem muita gente que fica esperando motivação, fica esperando foco. Não, eu preciso focar, eu vou focar. Só que você isso aí for. que a gente fica esperando focar e tudo, não chega o dia. E aí você vai ficando cada vez pior, como eu fiquei, cada vez pior. Eu não ficava esperando chegar foco, motivação, não. Na verdade, minha vida inteira eu sempre procurei tratamento, sempre fiz dieta e não achava que eu conseguia, e aí eu ia, desanimava, e aí depois eu fazia de novo, e aí, tipo, várias vezes na minha vida eu emagreci, engordei, mas não era nada que eu conseguia sustentar. Uhum. Mas eu também não ficava esperando chegar. Nunca É, eu fui no médico procurar um tratamento o dia que chegou motivação. Eu uhum, nunca fui na academia me matricular o dia que chegou motivação para me matricular. Eu fui porque eu precisava ir. Eu nunca fui num, esperei, tipo, hoje eu tô animada, hoje eu vou no médico. Não, eu sempre fui nos médicos, sempre fiz tratamento, tanto que tomei remédio, fiz um monte de dieta, porque eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Então, uhum. a gente às vezes é tão responsável com o trabalho, é tão responsável com o dinheiro. Com dinheiro, às vezes, eu também nem falo, porque hoje em dia a maioria das pessoas gasta mais do que ganha, mas é Uhum, porque a situação é complicada, né? Mas uhum, assim, a gente é tão responsável no trabalho, às vezes a gente é tão responsável com outras pessoas e tudo, e a gente acaba se largando, se deixando para depois, esperando. uhum. Essa história de, deixa eu focar, deixa eu chegar a motivação, na verdade, Na na sua verdade, frente. assim, Tá as deixando pessoas todo colocam mundo na muito a sua culpa frente, está se também. deixando para depois. Lá em casa ninguém me ajuda, sabe? As pessoas comem chocolate, comem as coisas tudo perto de mim, ninguém me ajuda, mas ninguém vai te ajudar.
ninguém vai te ajudar, porque é uma atitude que Ninguém precisa depende fazer de, o que você está fazendo. é uma coisa que depende de você, é opinião própria, né? Faça porque tem que ser feito e pronto, acabou. Para de ficar dando desculpa, porque esse negócio de que ninguém me ajuda é só um motivo para você se esconder e ficar adiando mais ainda a hora de começar. Uma coisa que depende só de você, né? Ninguém vai fazer isso por você. E ninguém está muito se importando por Ninguém é obrigado a você fazer, né? gordinho ou Porque você está não, fazendo. se você está com saúde ou não, a não ser as pessoas que você ama, que tentam te ajudar. Mas o resto, ninguém se importa muito, sabe? Assim, sair da dieta. Ah, tá bom, você saiu da dieta, não é, então, assim, é um comprometimento que você tem que ter com você mesma. Esquece os outros, é uma coisa sua, né? É um objetivo seu, um propósito seu e pronto, acabou, né? É isso que eu falo também. Muita gente. Hoje mesmo, tipo, eu postei os obstáculos, né, antes da janta. Você viu, né, lá no Telegram. Então, assim, tipo, ninguém Sim, precisa. sim. Na minha casa, ninguém fica fazendo a dieta que eu faço. Eu saio pra rua, meus amigos não fazem a dieta que eu faço. A maioria das pessoas que convivem comigo não são pessoas que fazem dieta. Tanto que eu falo que eu converso sobre dieta, essas coisas aqui com vocês. Porque fora daqui, eu falo de outras coisas da minha vida. Porque a maioria dos meus amigos não fazem dieta. A maioria das pessoas que convivem comigo não fazem dieta. E eu não fico enfiando na cabeça delas falando, ó, você precisa fazer dieta. Ou então, não come isso não, porque senão eu vou ver, eu vou ficar com vontade. Porque se for assim, eu não posso ir no shopping, eu não posso ir no Não, mercado, eu não posso viver na rua, não posso viver a vida, porque assim, o mundo não vai parar para a gente fazer dieta. uhum, E todo lugar tem tentação. Você entra no posto de gasolina para poder pagar o abastecimento na loja, tem na frente lá um monte de coisa que você não come. é, Você chega, vai no shopping, no cinema, tem um monte de coisa que você não come. Você vai no supermercado, eles colocam estrategicamente perto de onde você vai pagar aquele monte de coisa que a gente não come. você tá Então, parado ali é a mesma esperando, coisa que a gente ficar falando ninguém me ajuda. Ninguém ajuda mesmo, porque você vai no mercado, tem um monte de coisa lá na fila para você, você não vai comer. Você vai no posto de gasolina, tem um monte de coisa. Você vai em todos os lugares, tem um monte de coisa. Só que é, as pessoas, elas é uma coisa que não depende dela falar. Porque se ela falar assim, ai, eu não faço dieta porque no posto de gasolina tem um monte de coisa que eu não como. A pessoa vai rir da cara. E aí, o que é, acontece? Quando a pessoa fala que na minha casa ninguém me ajuda, é como se ela estivesse usando uma muleta, estivesse se escorando nas pessoas da casa dela, para poder falar, ah, não, é, ninguém me ajuda, meu é, namorado não me ajuda, meu marido não me ajuda, minha mãe não me ajuda, ninguém me ajuda a fazer dieta, mas ninguém tem que te ajudar, sabe? É uma coisa que você tem que é, fazer. É a mesma coisa se você quiser guardar dinheiro, você precisa que os outros fiquem te ajudando a guardar dinheiro? Ou você que tem que guardar seu dinheiro? Então, uhum, assim, sabe, a gente tem que mudar a cabeça, porque eu falo, todas essas desculpas que todas as pessoas falam, eu já tive. Eu já tive todas as desculpas que você puder imaginar. Trabalhava demais, uhum. 12 horas por dia, trabalhava 6 horas no sábado, eu trabalhava 66 horas por semana. Tive que arrumar horário para ir para academia. 66 horas por semana significa 12 horas todos os dias e 6 horas no sábado. Fazia especialização no final de semana, mais da metade do meu dinheiro ia na especialização. Eu gastava R$ 800 na farmácia com remédio. Então, assim, não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha ninguém para me ajudar. E assim, eu tinha que escolher. Ou eu ia continuar com as minhas desculpas, ou estava frio, ou estava calor, ou estava cansado, ou ninguém me ajuda, ou não sei o que. Ou eu continuava com minhas desculpas, ou eu ia parar com todas as desculpas para poder começar a aparecer os resultados. Porque o resultado que estava aparecendo não estava sendo nada legal, né? Você vai no É, médico, ele te dá 3 opções: morrer, ficar em cima de uma cama ou andar de andador antes dos 40 anos. Aí você fala, não, se ele tá me dando essas 3 opções para a vida que eu tô levando, eu vou criar uma outra opção na minha vida. Mas para eu criar uma outra opção uhum, na minha vida, eu tenho que fazer coisas muito diferentes do que eu estou fazendo agora. E assim, eu não tinha como tirar tempo do meu trabalho. Eu não tinha como parar o curso que eu estava fazendo de especialização. Eu não tinha como tirar dinheiro de nenhum lugar. E eu tive que fazer. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem tempo, mesmo sem ninguém me ajudar, eu tive que fazer. Então, muitas pessoas que vêm e falam assim, ah, que ninguém me ajuda porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, eu já tive essas desculpas também. E quando você vê a água batendo na bunda, você corre ou você faz. E eu tive que fazer. Porque senão eu já estava morta já, com certeza. é. Então, é bom O a gente repertório parar de com isso. desculpas a gente já tem todos no nosso disco, né? Eu tenho É, todos, eu tenho todos. todos os E postos que assim, vai aparecer. Lara, a questão é o seguinte também, a mesma sociedade que te incentiva a comer é a mesma que te cobra de ser magro, né? E aí vira É essa, verdade.
Não é? O povo que te entope de comida aí, lança produtos alimentícios a cada dia, é o mesmo que te cobra a magreza, né? E aí, quem É que a até uma gente tristeza faz? você ligar a televisão, É. né? É Uhum. até uma tristeza você ligar a televisão para assistir televisão, porque é só comida, só comida, só comida, e a gente gosta dessas comidas, não tem jeito. Só Não. que ao mesmo tempo que eles querem te empurrar a comida, eles querem te empurrar que você tem que ser magro. E Exatamente. pior, É. porque se você ainda fala que está fazendo dieta, é a pior coisa do mundo. Se você falar que você está enjoado, que você está passando mal, que você está com dor de cabeça, o que você. Ah, tô com a barriga cheia, eu não vou comer, as pessoas ainda aceitam. Mas experimenta falar, ah, tô de dieta, eu não vou comer isso. É só um pedacinho, ah, é só hoje. Aí você é neurótica, aí você é louca, não pode ser assim, a É, vida vai acabar, você não vai morrer se isso. não comer isso. Aí eu É. sempre respondo, você não vai morrer se não comer isso. Eu falo, mas se eu não comer também não vou morrer, né? Então, assim, A questão porque é assim, aí as pessoas começam a confundir a sua disciplina com ser neurótica, né? Nossa, não precisa ser tão radical desse jeito. E não é essa a questão, né? Você está sendo disciplinada porque você botou uma meta para a sua vida, né? Você está com um foco aí, um objetivo para chegar. Aí elas já começam a achar que a sua disciplina é problema sei lá, que tá ficando bitolado na dieta. Não é isso. É uma no opção. meu caso, a minha disciplina é a doença mesmo, né? Então, assim, eu tenho vários problemas de saúde e hoje em dia estão todos controlados com a alimentação que eu estou tendo. É. Então, aí eu vou comer um glúten para amanhã eu amanhecer morrendo de dor de cabeça, com diarreia, com o olho lacrimejando, vai achar até que eu estou de Covid desse jeito. E aí depois você vai lá e tá com problema de insulina, e aí você vai comer um brigadeiro ruim ainda, aqueles brigadeiros de buffet de festa, que são ruins, porque se for comer um brigadeiro, eu quero comer um brigadeiro gourmet, porque eu sou seletiva, né? Já que eu vou comer, tem que É ser uma coisa claro, boa. E lógico. aí você não come, não é? E a pessoa vem e fala, ah, mas você é neurótico, você não vai comer nenhum brigadeirinho, tipo, parece um brigadeiro para pessoa que é pré-diabética, sabe? Que tá tentando É. controlar a alimentação, porque para mim já não é fácil falar não para mim. E ainda a pessoa fica insistindo, Uhum, sabe? E aí a pessoa, eu acho que é falta de uhum. respeito, na verdade. Porque quando a gente é obeso, tá lá obeso, tava cheio de problema de saúde, tomava muita Coca-Cola, comia muita coisa, tipo, as pessoas achavam normal. E aí, quando eu comecei a comer ou me alimentar de uma forma melhor, as pessoas ficam falando que a pessoa é neurótica, que a pessoa é louca, mas eu tenho um monte de problema de saúde. Eu não emagreci e fiquei saudável. Eu estou saudável, sabe? Mas eu tenho um monte de problema de saúde. Você Que sabe tá que se você acontecendo voltar a direto. comer, se você voltar a comer do jeito que você comia antes, você vai ter de volta todos esses problemas. Assim, você tem eles assim, como que eu vou dizer, dentro de você, mas qualquer coisinha ele pode aflorar de novo, né? Ele está em estado latente, digamos assim. Mas se você voltar a comer do jeito que você comia ontem, isso daí vai eclodir e vai voltar a trazer todos os problemas que você tinha antes, né? Aí as Eu não pessoas preciso nem falam, voltar a comer como antes. Eu preciso comer só uma coisa. Se eu isso, comer um glúten, amanhã eu já estou destruída. Tipo, minha fibromialgia fica terrível, minha pele fica parecendo que tá fofa e eu fico com dor até no cabelo, até de fazer assim no cabelo eu sinto dor. Eu fico com dor de barriga, eu fico com cólica, eu fico com o olho lacrimejando. Então, assim, uma coisa que eu como estraga a minha saúde. Então, as pessoas, às vezes, elas não respeitam que a pessoa tem aqueles problemas e aí fica insistindo, fica falando. Então, quando as pessoas vêm me oferecer as coisas que eu não vou comer, eu falo, ah, deixa aí, daqui a pouco eu como. Ou então eu falo, agora não, tô com a barriga cheia. Porque se você falar isso, as pessoas até aceitam. Agora, se você falar, uhum, não, eu faço mal, então tô de é, dieta, ai, não, só um pedacinho, ai, credo, não sei o quê, tudo. Então, assim, é aquilo que você falou, é a mesma sociedade que te cobra magreza, te cobra saúde, quer te empurrar um monte de comida que sabe que vai te fazer mal. uhum. E é complicado, mas aí É a uma gente tem coisa, que virar a história do sapo surdo mesmo e nem escutar, deixar o povo sapo falando. surdo, é. E uma coisa também que eu não gosto, Lara, assim, é raro eu fazer receitinha, sabe? Eu não sou muito de ficar enganando essas coisas. É uma coisa minha, sabe? Tem gente que se dá bem, mas eu não gosto muito de ficar fazendo uma receitinha de doce, ai, bota adoçante aqui, ali, eu não gosto. Eu acho que não sei, não é que perde a essência da coisa, mas eu me dou melhor quando eu fico sem, sabe? Eu não gosto, o paladar doce em mim desperta, parece que aflora mais os bichinhos ainda, sabe? De querer comer. Então eu prefiro ficar sem, né? E fora que as receitinhas, elas são calóricas, né? O povo acha que não é permitido, mas elas são calóricas. Normalmente levam farinha de amêndoa, né? Que tem
tem bastante calorias. Então, assim, principalmente no começo. Agora até que, às vezes, eu me permito, mas eu não gosto muito por aflorar o doce na minha boca, sabe? Mas no começo eu não fazia, não. No começo, Eu não quando... sou de fazer muito porque eu acho caro ficar Eu fazendo acho receita. caro também, eu acho caro. Eu não me dou bem muito com adoçante, mesmo que for eritritol. Xilitol me destrói, eu fico com gases, fico Gases, com né? distensão abdominal, fico com dor na barriga. Eritritol também eu não me sinto muito bem, solta muito meu intestino, porque eu tenho o intestino irritado. Então, às vezes, quando eu faço alguma receita, eu gosto de fazer com whey. Porque o whey, se misturou É, whey e ovo, botou no micro-ondas, já virou um bolinho. sim, E sim. aí eu não me sinto muito assim. Mas o problema são duas coisas, tipo, três coisas, né? Que eu acho caro, que eu sinto mal com muitas coisas que são receitas, e também que eu acabo comendo muito, porque eu falo com as pessoas, se eu te der três gemas, uma xícara de leite de coco, uma xícara de xilitol e que mais? Uma xícara de coco ralado. Você não vai comer tudo. Mas aí mistura tudo, coloca no micro-ondas, faz um quindim. A gente come inteiro. Então a gente acaba passando. Muita gente gosta muito de ficar fazendo muita receita e às vezes fala, ah, tô no platô, não tô emagrecendo. Mas é porque a gente faz receita, É. fica gostoso. E a gente acaba comendo mais do que comeria normalmente. Então eu não Uhum, gosto muito, porque eu tenho fome. Eu falei que eu sinto fome, né? Então se eu for fazer uma receita para comer, eu vou comer muito. Então, assim, eu não uhum. gosto de ficar fazendo muito, não. Uma hora ou outra, mas eu sabendo também que é uma exceção. É uma exceção melhor do que se eu fosse comer um pedaço de bolo cheio de glúten, cheio de açúcar ali da padaria. Mas também como sabendo que é uma exceção. Não é a base da minha dieta, a base da minha É, dieta são os não. vegetais, as proteínas. E tem aquele creme de abacate, né? Que também está na minha dieta, é uma opção de eu comer também. Até porque abacate ajuda no magnésio, esses negócios assim. Só que de Uhum, ficar fazendo receita e tudo, eu não sou muito, não. Porque eu sei uhum. que me atrapalha, porque me faz sentir mal e também porque tá. Eu sou mão de vaca mesmo, aço. Farinha de Ah. amêndoa eu acho muito caro. Esses Xilitol, dias esses aqui negócios, porque tava ajuda R$ 150 o quilo da farinha de amêndoa. Eu falei, acho R$ 150 o quilo da farinha de amêndoa, eu acredita? Não, prefiro comprar muito. picanha. É isso aí, isso mesmo. 150 dá para comprar quantos quilos de picanha, gente? Para comprar um quilo de farinha de amêndoa? Não, dá muito Exatamente. trabalho. Eu É. acho muito caro e aí acaba ficando a dieta muito cara. E às vezes a pessoa fala que a dieta é cara por isso, porque ela quer fazer uma dieta baseada em receitas e aí quer comprar goji berry, quer comprar farinha de amêndoa, quer comprar eritritol, que é mais caro que o xilitol, né? E Isso. aí quer comprar muito chocolate amargo. Hoje em dia já é mais barato. Mas quando eu comecei a fazer a dieta, era caríssimo. Tipo, o chocolate 80% custava R$ 50 a barra. Eu me recuso a comprar um negócio de R$ 50. É R$ 50 muito por caro. picanha. É muito caro mesmo. Imagina quanto de ovo não dá para comer, não dá para comprar É com isso. verdade. Então, assim, era muito caro. E como eu comecei, quando eu comecei já era muito caro, então acho que por isso eu não tive costume, porque eu sempre achei muito caro. Uhum. Então, assim, eu prefiro comer comida mesmo. Minha dieta é baseada em vegetais, até porque, querendo ou não, chocolate amargo, xilitol, farinha de amêndoa, essas coisas acabam não sendo tão natural. E como eu tenho É, problema de doença exatamente. autoimune, eu Exatamente. tenho que ficar mesmo naquele basicão, porque eu tenho um problema de doença autoimune na pele. Eu tenho uma doença chamada pitiríase alba, que fica umas plaquinhas brancas, assim, umas rodinhas brancas no braço, parece micose, mas não é micose, só parece. E eu sinto quando eu fico comendo coisa com produto químico, ou quando eu viajo, fico vários dias fora de casa, que aí a gente acaba comendo aqueles temperos, que é fora de casa e tudo. Uhum. Eu sinto que eu fico com as placas, sabe? E essas placas, quando eu fico com essas placas brancas, meu intestino também fica ruim. Então, se eu fico comendo muita coisa com xilitol, com eritritol, com farinha de amêndoa, com adoçante, com essas coisas, eu sinto que começa a surgir essas placas no meu organismo, no meu braço, assim. E se surge a placa, porque não está sendo tão bom, né? Se Uhum. quando eu estou comendo basicamente vegetais, algumas frutas que eu como pouco, como mais abacate. E quando eu estou comendo proteína, eu não fico com esse negócio no braço. E se eu estou comendo essas outras coisas, eu fico. Então eu percebo que está alterando a minha doença autoimune. E o que eu consigo ver com o olho é isso. É. Mas no organismo a gente não sabe o que está acontecendo. Porque doença Principalmente autoimune você é que muito tem mais problema complicado. com a permeabilidade do intestino, né? Então, todas essas coisas que causam inflamação, que despertam o sistema imune da gente, vai aflorar seus problemas relacionados a isso, né? Então, quanto melhor, quanto mais evitar, melhor, né? E Eu aí, acho melhor. Eu prefiro ficar mesmo na comida mesmo, sabe? a Porque gente acostuma a ficar sem.
Não sinto tanta falta não, assim, às vezes dá uma vontade de um doce, mas logo passa. Já tomo, uso muito a técnica do café, um cafezinho amargo para enganar o coração, faz bem, né? Qual é onde eu afogo minha vontade de doce? O povo afoga as mágoas na cerveja, eu afogo minha vontade de doce no No café. Eu tomo café, café, é. boto canela no café, fica gostoso o café com canela. Fica bom, Experimenta pra fica você ver. bom. Sim, eu tomo. O Eu cheirinho, né? tomo. Fica um aroma ainda mais gostoso ainda. Quando faz coado, joga dentro do pó para coar junto, fica ótimo, uma delícia, né? Minha mãe sempre faz assim. E aí eu Uhum, falo, afoga no café à vontade, porque se eu for fazer todas as minhas vontades, nossa. Se eu uhum. for pensar tudo que eu falo pra mim, na volta a gente compra, por exemplo, quando eu vou no shopping, eu não ia dar conta de comer tudo que meu cérebro pensa e eu falo pra ele, na volta a gente compra, porque tudo que eu quero, que eu vejo, eu fico com vontade. Eu falo, na volta eu compro, na volta eu compro, na volta eu compro. Se for juntar tudo, eu ia ficar pobre e cheio de comida na sacola para poder levar embora. Então, às vezes a gente fica pensando muito no cérebro e tem aquelas histórias do eu mereço, né? E dane-se, já aqui, várias coisas que eu já usei também, tipo, eu pensava o dane-se, mas depois eu percebia que era eu que me enganava. É. Usava o já aqui, Aí saía da lascou. dieta por causa de uma coisa e aí falava, já que eu comi o brigadeiro, eu vou comer o milkshake, já que eu comi o milkshake, eu vou comer o bolo, já que eu comi o bolo, eu vou comer não sei o quê. E aí depois É acabava me só dando hoje, bola de né? O neve. problema era o só hoje. A gente tem que pensar no só hoje, é só hoje a dieta direitinho. Só hoje, um dia de cada vez, que chega lá, né? E chega lá, Se se tiver torna um muito difícil, hábito. de repente faz. É a hora que você percebe que você já está fazendo todo dia, já virou seu hábito e não sente mais aquela pressão em cima da comida que você tinha antes. É importante um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. É isso que vale a pena. E não fica se importando muito com o que os outros falam, não. Todo mundo vai te criticar sendo gordo, sendo magro. Pode ter certeza, não é? Qualquer coisa que você fizer. Minha vida eu sempre fui muito criticada por tudo que eu fiz e eu nunca fui de escutar ninguém. Até Uhum. minha mãe mesmo, ela sabe que se ela for falar uma coisa para eu não fazer e eu quiser fazer, eu vou fazer, porque eu sou assim, eu sou teimosa e eu boto uma coisa na minha cabeça e eu faço. Então as pessoas ficam falando e tudo não importa. Se a pessoa fala, eu dou risada, tipo, eu penso, ah, não tá sabendo nada, porque assim, a Lara fofinha aqui não é a mesma Lara fofinha de dentro, né? E a É, Lara de dentro é um pouco menos fofinha. Então, às vezes as pessoas falam as coisas comigo, eu só dou risada, mas ninguém sabe o que, que eu tô pensando, né? Então, às vezes eu penso, tá sabendo nada do que tá passando, ou então, tipo, não sabe de onde eu vim, não sabe o que, que eu passei e tá falando isso. Então, às vezes eu só penso mesmo, imbecil, nem vou é. gastar meu tempo. Porque hoje em dia eu nunca fui de gastar tempo para explicar nada. Se eu tô Uhum. comendo, se eu for botar no meu prato 50 ovos e eu for comer 50 ovos, pode vir quem for me falar que eu vou comer meus 50 ovos, eu não tô nem aí, eu nem escuto. E quem escuta falar, eu falo, imbecil, me deixa em paz, deixa eu comer meu ovo. Porque assim, eu não Me fico dando deixa, as coisas que as é. pessoas falam. Porque as pessoas vão falar sempre, vão falar se você tiver magra, se você tiver gorda, se você tiver loura, se você tiver morena, você pintar o cabelo de vermelho. Se tiver rica, se tiver pobre. Se tiver rica, você tá vendendo droga, né? Se você É, tiver pobre, é porque gastou todo o dinheiro usando droga. é. Geralmente é assim. E aí, tudo as pessoas sempre falam, sempre gostam de preocupar e tudo. Só que tem aquela história, né, que eu contei lá na outra live do dedo, assim, que a freira falava, e quando isso acontece aqui para uma pessoa, você tá mostrando três defeitos. Uhum. Então, assim, deixa as pessoas falarem, elas vão falar de qualquer jeito. Então É, a gente vai fazendo nossa vida. Porque se exatamente. a gente for escutar o que os outros falam, se eu fosse escutar o que os outros falavam, eu não tinha feito era nada da minha vida. Então, a gente vai, segue e vai fazendo o que a gente acha melhor. Se der errado, é a gente que vai ter que lidar com as consequências. E Uhum. nem assim, ah, você está fazendo essa dieta, você vai ficar mais doente, você vai ter problema de saúde. Tá, sou eu que vou ter. Ah, você está fazendo isso, vai dar errado. Tá bom, depois sou eu que vou ter que resolver o problema. Então, assim, às vezes as pessoas ficam dando ouvidos para outras e aí acabam não fazendo as coisas e aí elas mesmas têm que lidar com as consequências porque elas escutaram outras pessoas. Então, eu prefiro lidar com as consequências que eu escutei Que eu mesma, você sabe? mesmo escutou, exatamente. Então, pode falar o É, que quiser e é tudo, isso aí. porque eu que vou ter que lidar com as consequências do que eu escolhi. Então, vocês não fiquem escutando, dando coisa que as pessoas vão falar mesmo. As pessoas falam, tipo, e a maioria das pessoas esquecem da vida delas e vão falar da vida dos outros. Porque não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até estava conversando isso com a minha mãe. Ou você cuida da vida dos outros, ou você cuida da sua vida. Geralmente, quem está cuidando da vida dos outros está cuidando da vida deles. Quem aponta nunca está melhor do que a gente. Tem aquela história É. de crítica construtiva. Crítica construtiva é de quem nunca construiu nada. E aí vem querer te dar crítica construtiva. Uhum.
Nunca passou pelo que você passou, nunca fez o que você fez, e aí vem querer, deixa eu te dar uma dica construtiva. Eu não quero, gente, não quero, sabe? Pode falar, mas eu não vou ouvir. É a E tal as pessoas, da história, árvore que dá fruto leva pedrada, né? e aí você tá Então, fazendo, e o povo pronto. falando, deixa eu falar. Eu tô fazendo o meu, eu fico tão ocupada fazendo o meu que eu não tô nem vendo o que os outros estão fazendo, e nem o que os outros estão falando, né? Porque pode falar, mas eu vou continuar. Eu boto uma coisa É na isso. minha cabeça, eu vou continuar o que quiser. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam, então, obesas, cheias de problema de saúde. Começa a fazer dieta, começa a emagrecer. Aí o povo, ai, você vai morrer com essa dieta, você vai não sei o quê. Eu já falaram pra mim, eu falava, eu vou morrer de qualquer jeito, gente. Fazendo dieta ou não fazendo. Então, assim, as pessoas ficam dando escuta pros outros, falando, ai, que você vai fazer isso? Depois a pessoa emagrece e começa a falar, ai, você tá muito magra, você tá esquisita, você tá não sei Aí o quê. já Aí tá a pessoa vai bom, lá, diz, a né? dieta, Já engorda tá tudo. bom assim, não precisa mais, né? Isso aí escuto Então, mas direto, precisa, não né? tem linha de chegada. É Não, pro resto da vida. Não tem essa de, ai, exatamente. pode parar de fazer dieta. Ah, essa dieta sua vai até quando? Não existe isso, gente, até o resto da vida. Porque não tem meio do caminho. Ou é o que tá agora ou o que tava antes. Então, assim, né? É isso Agora a gente mesmo. fica escutando. Para, gente, para. Todo mundo que tá aqui, eu quero te falar, dar um conselho. Para de escutar nos outros e acredita em você. Então, no momento que você parar de escutar nos outros e começar a acreditar em você, as coisas mudam. Porque foi isso que eu fiz, ó, quando eu tinha uns 12 anos de idade. Eu percebi isso. Quando eu tinha 12 anos. Antes também aconteceu coisas da minha vida que eu não escutei os outros e deu certo. Então, a gente fica escutando muito o que os outros falam. Para. Não escuta, não. Porque dando certo ou dando errado, é você que vai ter que ter as consequências. Então, faz o que você acha certo. E depois, se der errado, você faz de novo, faz de novo, faz de novo, até dar certo. É, Porque não é da primeira vez, às vezes, que vai dar certo. Mas se você insistir, for insistindo, insistindo, dá certo. é. E essa coisa também de achar que tudo vai ser feito com amor, que não vai ser, não. Vai ter que ser, às vezes vai ter que ser na força do ódio, não é? É, às vezes a Então, gente está pronto. morrendo de raiva, não quer fazer, não quer ir, mas a gente vai, porque depois sempre vai ser melhor ter Vale a feito, pena. né, Nath? Vale a pena. Sempre você vai É falar, isso ah, foi mesmo. melhor ter feito, graças a Deus que eu fiz, ainda bem que eu tive força de vir. Igual tem dias que eu não tô com vontade de fazer dieta, não tô com vontade de ir para academia, mas eu vou, porque eu sei que depois sempre vai ser melhor ter ido. Com certeza. Então, a Com gente vai, certeza. porque É, lá na frente a gente vai se agradecer. Eu sempre falo, daqui a um ano, como é que você vai estar se você começar a fazer? é. E se você não fizer, como é que você vai estar daqui a um ano? E Pensa o nas ano suas vai coisas e passar vê de como qualquer você jeito, melhora. né? 2021 vai chegar de qualquer jeito, né? Pois é. E se você fizer, como é que você vai estar? Se você não fizer, como você vai estar? É. Aí você escolhe os dos dois, qual que você vai achar melhor. Não Porque espere eu um pensei, resultado diferente se eu não fazendo a fizer mesma nada, coisa, né? É isso né? aí. Eu É, pensei, se eu não fizer nada, pode ser que ano que vem nem exista para mim. E aí eu comecei a fazer. Demorou, não foi fácil, foi difícil, deu trabalho e tudo, mas eu fiz, porque eu sabia que depois ia ser melhor eu ter feito. Então é é isso sempre melhor mesmo. a gente fazer. E pensar o que eu falei, daqui a um ano, se você tiver feito, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que você acha que você vai estar? E se você não fizer nada daqui a um ano, como que você vai estar? Daqui 5 anos, como você vai estar? Daqui 10 anos, como é que você vai estar? Então a gente fica pensando nisso. Tipo, toda vez que eu vou para academia morrendo de raiva, eu vou porque eu sei que daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando eu tiver 50 anos, eu vou achar bom eu ter ido para academia e cuidar da minha massa muscular, cuidar do meu corpo há 10 anos atrás. Então, às vezes, a gente tem que pensar a longo prazo, porque a gente fica pensando a curto prazo, é por isso que muitas vezes a gente desiste, Nath. A gente pega e fala, ah, eu vou Coloca comer metas mesmo, muito não tô nem longas, aí. né? Porque a gente fica pensando no momento, fica pensando naquela hora e tudo. Mas se a gente pensar, ah, como que vai ser daqui a um ano se eu fizer? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. E se eu não fizer, como é que vai ser? Isso É. ajuda também a gente continuar, a Ajuda, gente não desistir. com certeza. É isso mesmo. Então, olha, quando acabar esse negócio daquela palavra que não pode falar que está acontecendo aí, eu vou dar um pulo aí em Campinas para a gente treinar junto um dia. Vamos para academia. Combinado. Para te Vamos conhecer sim. Mas pessoalmente. tem que ser seguro, né? Ah, Porque eu com sou o grupo de certeza. risco. Com Então, assim, certeza, não. A hora que só quando for normalizar. seguro. É, a hora que Porque diz normalizar. que a Smart Fit amanhã já vai abrir, né? Ah, é? Lá no Rio de Janeiro, a Smart Fit
que amanhã vai abrir. Tem alguns Mas eu lugares não que. vou tão cedo. Não, 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 não. Ainda mais sendo grupo de risco, né? Verdade, isso mesmo. E eu tenho Eu fiquei vontade super de feliz que uma participar. amiga minha que é. Eu fiquei super feliz que tem uma amiga minha que é imunologista e ela falou que as vacinas estão dando certo. Então eu Ah, fiquei mais é? animada, sabe? Porque eu sou um do povo que vai ter que tomar vacina, né? Aham, Então, assim, eu fiquei mais animada. Mas tem que ser seguro, né? com Porque por enquanto não certeza, tá, não. com Tá ainda na fase certeza. de aceleração, tá complicado. Mas quando for seguro, eu quero que É, na você verdade, venha. Eu vou adorar. vamos sim. Quem sabe uma corrida? Eu nunca participei de uma corrida. Tô morrendo de vontade de participar. Ah, é tão legal, você vai adorar. Só que eu vou ter que começar do zero de novo, né? Então a gente Ah, começa junto, a gente mas se anima para poder tamo junto. começar do zero. Tamo junto. É isso aí, querida. É só continuar, é fazer igual todo dia, um dia após o outro, sem pensar no futuro, e aos poucos a gente vai conquistando. Temos que, assim, o exemplo, assim, eu falo que eu ouvi uma frase, né? A minha cicatriz serve de remédio para outras pessoas. Então é isso que a gente tem que fazer. Voltou? É, então a gente tem que, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo o que é possível, mostrar os nossos resultados, incentivar cada vez mais as pessoas a cuidar da saúde, por que não, né? Por que não fazer isso? Isso é uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, então quando eu começo a falar eu não paro mais, né? Então, porque quando a gente tem resultado na gente, a gente quer que os outros tenham também, né, Lara? Se é possível para a gente, é possível para as outras pessoas. Tem gente que não vê uma luz no fim do túnel, acha que tudo está perdido, ou porque já é mais velho, ou porque está muito acima do peso. E o seu caso, olha, seu exemplo de 101 quilos, né? São poucas pessoas que conseguem, mas que mostram que é possível. Né? Basta ter força de vontade. Não é só questão de força de vontade, tem que fazer umas coisas sem vontade também, né? Porque nem tudo a gente faz com vontade na vida, mas acreditar que é possível e buscar cuidar do corpo, que é o templo da gente, né? É isso mesmo, a gente agir com autorresponsabilidade e amor próprio, né? Fazer tudo porque se ama, não porque se odeia. E tudo que eu fiz foi porque eu me Exatamente. amava. E eu falo que se Deus deixou eu Isso. chegar até onde eu cheguei, conseguir ter forças para chegar até aqui onde eu tô, eu não posso ficar quieta, né? Eu tenho que contar para todo mundo o que aconteceu comigo, para mostrar que se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Porque muitas pessoas me veem hoje em dia e tudo, mas Isso. não imagina como que eu era, como que eu já fui. Então tem que dar uma voltadinha nas fotos lá e ver que às vezes parecem umas fotos que a gente até tomou um susto, mas eu acredito que se Deus deixou eu chegar lá, É. porque eu tava com muito problema de saúde, tipo, eu tava à beira da morte. Se ele deixou eu não morrer e conseguir chegar até aqui, eu não posso ficar quieta, eu tenho que falar e falar e falar mesmo e tentar motivar o maior É, número de pessoas. E um exatamente, dos né? meus sonhos de quando eu emagrecesse e conseguisse tudo, ficar saudável, era motivar o maior número de pessoas a ter uma vida mais saudável para não chegar onde eu cheguei, porque eu quero dar o meu exemplo não só de emagrecimento, dar meu exemplo de como a gente fica doente quando a gente se alimenta mal e não cuida da gente. Então eu acredito que se eu Uhum. cheguei onde eu cheguei lá, e se eu conseguir chegar onde eu cheguei aqui, eu tenho que contar para todo mundo para É. poder conseguir motivar cada vez mais as pessoas, para elas acreditarem nelas e ver e não chegar onde eu cheguei, né? Uhum. Porque a gente pode parar o ciclo, né? Parar aqui Isso. não voltar para trás para não chegar onde eu cheguei. É isso E mesmo. agora eu queria te agradecer, agradecer o convite, agradecer que Muito você aceitou me obrigada. expressar Nossa, foi aqui, ótimo, esse tempo que adorei. você me doou, também amei de Foi verdade, muito Nath. bom. Vamos Vamos conversar combinar mais para quando vezes. passar tudo isso, por seguro, Claro. você vir para cá para a gente correr, a gente numa corrida, Correr. mas eu vou começar do zero de novo, Não, mas eu porque não consigo correr direto ainda não também. Eu preciso treinar bastante. É corridinha, vai caminhadinha, ser corridinha, importante mesmo. caminhadinha. É. Não, tem muita gente que não corre, não. Tem muita gente que só vai lá para ficar caminhando, mas vai pela vibe, pela animação e tudo. Aham, Porque quando você sim. cruza a linha de chegada,
Não tem como fantástico. explicar, sabe? Você precisa cruzar a linha de chegada pra você ver como é que é. Sim, Então a gente vai junto que eu vou adorar. tá. E obrigada a todos vocês que estavam aqui na live. Obrigada, Obrigada, Cida, que é uma meninas. gracinha. Sim, a Cida virou uma Obrigada, querida. Raquelzinha. E Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Vamos dormir que já vai dar meia-noite, a Cinderela já tá virando a roupa. estendemos demais, mas foi ótimo. Um beijo para você. Mas foi ótimo, eu adorei. Boa noite, beijo, tchau. Um beijão a todos. Tchau.